Oi? Bem-vindos. Não, queria primeiro que as pessoas se apresentassem. Sim, também, mas tem que passar o microfone. Vocês se importam de se apresentar online, ao vivo? Não, Então tá bom. É dois tempos, mas primeiro... É que já tá rolando. Iniciando aqui o encontro da Devolutiva do primeiro encontro de placemaking Latinoamérica, que o Sampapé participou dia 6 a 9 de 2017, de novembro, que foi viabilizado por crowdfunding. Então, estamos aqui no encontro com nossos apoiadores. Vamos se apresentar. E alguns virtuais. Olá, boa noite a todas e todos. Eu sou André Oliveira, ativista da mobilidade ativa, participo da Corrida Amiga, voltando mais aí para o Ocupa CMTT, e sou admirador aí do trabalho das companheiras caminhantes Letícia e Ana Carolina, e vim prestigiar e saber o que rolou por terras chilenas. Parabéns pela iniciativa e pela caminhada feita no nosso país hermano. Boa noite. Olá, boa noite. Meu nome é Miti. Eu sou voluntária da Corrida Amiga, participo de outras ONGs e sou conselheira do regional da Secretaria de Mobilidade e Transporte pela Zona Oeste. Complementando as palavras do André, eu sou fã do Sampapé, sou fã da Letícia, sou fã da Ana. Acho que as duas, vocês vão, eu sempre faço, vocês vão mudar o mundo e sempre vou apoiar o que vocês puderem fazer por aí, tá? Obrigada. Eu sou Felipe Teixeira e eu apoiei o projeto. Já significa algo, né? Eu também, assim. Foi a primeira, dá licença. Não sei quem eu fui, né? Bom, eu sou a Larissa Sabino, sou irmã da Letícia, já conheço o Sampapé desde o princípio, sou uma grande admiradora e fã, e estou sempre aí para ajudar no que vocês precisarem, estou muito feliz aqui. Para tudo que vocês precisarem aí, novos projetos. Olá, eu sou Simone. Eu sou ativista do andar desde sempre. Eu nasci andando, acho incrível isso. Assim, e São Paulo está difícil, né? De andar e de se mover cada vez mais. E aí uma proposta dessas, uma atitude assim, acho super importante e podendo também, estou ajudando sempre. Parabéns para vocês. Obrigada. Bom, essa aqui é a foto, primeira foto que nós tiramos quando chegamos lá. A gente já explica agora a foto. Vocês chutam por que a gente tirou essa foto assim? É uma alusão, né? Enfim, uma tentativa de uma alusão ao local onde aconteceu o encontro. O encontro aconteceu no Parque Cultural de Valparaíso, que era a antiga prisão da cidade. E, enfim, tem toda uma história. Inclusive, se eu não me engano, foi usada como uma prisão política durante a ditadura. Enfim, foi todo ressignificado o espaço. E hoje é um parque muito legal. Tem biblioteca, tem sala de encontro, tem horta, tem parquinho. É um lugar muito da hora. E a gente vai mostrar eles logo mais. E a gente fez um vídeo também mostrando e contando essa história. Daí só complementando, é um espaço totalmente ressignificado e isso veio à tona ao longo do evento, assim, que a única característica que ele ainda tem de prisão é em um dos prédios, dos muros, das paredes, ainda tem as grades, mas se ninguém te conta que era uma prisão, é muito difícil saber, porque ele está totalmente apropriado pelas crianças, pelas atividades culturais, enfim, muito bem ressignificado, mas muitas críticas por não manter a memória, ou como se há um apagamento da memória ou não, enfim. E aí é muito importante num evento que está discutindo espaço público, cidade, ter sido nesse espaço e esse tema acontecer não de forma formal ao longo do evento, né, mas nas conversas paralelas em quem estava participando do evento. Essa é a foto final do encontro. Eu indiquei onde a gente está. Então, tem pessoas de muitos lugares, principalmente da América do Sul. Da América Central tinha representantes do México e acho que um da República Dominicana só. Nós estamos ali.
E a gente vai explicar, isso foi no último dia do evento. E vocês prestarem atenção que tem uma galera ali no meio que está com os macacões brancos. Dá para ver? E aí eu vou contar exatamente o que era isso daqui a pouco, mas só para vocês já prestarem atenção. Bom, o que a gente vai falar hoje é contar um pouco o que foi o evento, quem são os organizadores, quem eram as organizações que estavam por trás, porque isso é importante para a gente saber, pensar, se relacionar. Como funcionou o evento, que tipo de apresentações que tiveram formatos muito diferentes, acho que isso a gente também aprendeu bastante. A gente trouxe alguns destaques, né, algumas coisas que chamaram a atenção para a gente, contar um pouquinho como foi a nossa participação e no final foi criada uma rede, que a gente vai contar também uma rede de inovadores urbanos latino-americanos, e que inclusive a gente vai contar porque a ideia é todo mundo que vê ou que está aqui também pode entrar nessa rede, não precisava ter ido no evento para fazer parte disso, e é muito interessante. E é um pouco nossas reflexões. E eu aproveito já para pedir desculpa, porque eu estou sem acentos no meu computador, então vocês vão ver várias coisas sem tio, não é porque eu não sei escrever, mas meu computador não deixa, tá? Bom, algum de vocês já ouviu falar a palavra placemaking antes? Vocês levaram um susto quando a gente pediu? Não foi lá um curso que a gente fez lá da cerveja, no curso lá perto da... Vocês estão lembrados? Quando? Que foi sobre pesquisa, que foi feito pela Cidade Precisa de Você, com a Laura Sobral. Você já teve uma ideia do que foi apresentado? De mudar com o que tem, não é isso? Uhum. Alguém mais já ouviu falar disso com você? Alguém quer chutar? Inventar uma? Bom, literalmente, placemaking é fazer lugares, né? E é um pouco isso, na real, só que pensando que, enfim, a gente pode dizer que existem não lugares, mas não necessariamente, mas às vezes é meio presunçoso a gente achar que existem não lugares, né? Pode acontecer que tem lugares que não são muito ocupados ou que eles precisam de um upgrade. E aí é legal, quando a gente chegou lá, a gente estava quebrando a cabeça quando estava pedindo crowdfunding, assim, vamos participar de encontro de placemaking. A gente falou, mano, como que a gente vai falar com esse nome? Ninguém pra sabe. Galera, mas ao mesmo tempo a gente queria falar qual era o evento, para quem, enfim, quisesse procurar e saber, mas a gente realmente teve muito problema com essa palavra. Aí a gente falava assim, ocupação do espaço público, e é um pouco isso, só que não é só espaço público, que a gente chegou lá e viu vários casos que não eram espaço público, eram espaços privados, que foram coletivizados, vamos dizer assim. E aí quando a gente chegou lá, se deparou com esse termo, que é Encontro de Inovação Urbana Cidadã. E, enfim, é bem legal, apesar de que o inovação, às vezes, é uma palavra um pouco coxinha, Tecnologia. que não quer dizer muita coisa, enfim. Mas tem a ver com isso, né? Com transformar as cidades através de medidas inovadoras e pela participação cidadã. E a gente percebeu que não era só a gente que estava quebrando a cabeça com esse termo, que era um incômodo geral latino-americano. Tipo, a gente não consegue se autodefinir placemakers, que fora todo mundo fala isso tão natural, assim, somos placemakers. E aí eles tentaram criar um novo termo, que era isso, uma inovação cidadã, né? Aí, aqui tá a imagem do... Aqui dá para perceber, né, que é uma prisão. E esse prédio é uma carcaça, né, do que era a prisão. Do que era a prisão. Só que dentro, as edificações não seguem como era, entendeu? É como se tivesse sido demolido todo por dentro e ficado só a carcaça. Enfim, que também tem um sentido muito legal. Aí aqui é uma horta comunitária que tem lá, e a gente viu muita gente trabalhando nela, os encontros, os momentos que a gente batia um papo era lá também. A Lara Freitas estava. A Lara Freitas estava. E aqui no... ela estava. E aqui no fundo vocês conseguem ver um pouco de como é a cidade de Valparaíso. Não sei quem conhece a cidade, mas ela é uma cidade que ela é uma cidade de porto. Portuária. Eu ia falar portenha. Mas é porque quem é de Valparaíso se autodenomina portenho, né? Assim como Buenos Aires.
Só que ela é incrustada em morros. Então, assim, você tem uma parte só que é plana e o resto é no alto. E essa área onde a gente estava é no alto. Tem uma vista maravilhosa. E uma vista incrível. Só que é engraçado, porque é um parque, né? Então é uma parte que tem meio plana no alto. Então é uma área muito cobiçada, porque imagina que você mora, né, num morro e para você achar um campo é super difícil, né? E aí você tem uma área no meio ali de um morro que tem um baita campão e tal. E a cidade, por causa disso, tem algumas coisas bem peculiares. Uma é o número de escadarias, e aí toda a criatividade que eles têm que ter para as escadarias não serem tão desagradáveis, digamos, para passar e você ter um desafio. Então é uma cidade que é muito conhecida pela arte urbana, ocupação da galera fazendo grafite. E eles também têm vários funiculares. Não sei se vocês sabem que é aquele elevadorzinho em inclinação e que são dois, né? E eles usam um peso um do outro. Então, enquanto um desce, o outro tem que subir necessariamente. Eles são conectados, porque é uma tecnologia muito antiga, que já desde o início da cidade, quando era época, enfim, Porto Pesado, eles já usavam os funiculares e agora são quase que um patrimônio, assim, da cidade. É super barato. E o legal do funicular é que ele não ocupa um baita espaço. Não é que nem uma estação de trem ou mesmo de teleférico. Ele é basicamente o espaço da entrada e da saída, assim. E uma outra coisa também é que a cidade ela já passou por, acho que pelo menos 2 grandes terremotos. Incêndios. E incêndios também. Sim. Então, o que faz com que ela já tenha se reinventado algumas vezes, né? E hoje ela é uma cidade turística, ela tem 2 morros, são tombados pela Unesco, que são áreas muito turísticas, enfim. E com bastante discussão de gentrificação. Ele era já fora. Mas ele é um morro vizinho ao morro mais turístico. Mas tanto que é um lugar assim, que eu já tinha ido 2 vezes para Valparaíso. E você não tinha ido? E eu não tinha ido, nunca tinha ouvido falar desse lugar. Não é um foco dos turistas, é muito de morador mesmo. E tinha uma apropriação bem, bem grande de, tipo, crianças saíram da escola e vão à tarde e ficam a tarde inteira lá. Então é bem para os moradores mesmo. Isso foi bem legal. E o engraçado também é que o nome, mesmo que tenha o nome Parque Cultural Valparaíso, todo mundo fala Parque Cárcere. Tipo, prisão. Pelo nome e o nome do morro é cárcere, entendeu? Então, enfim. Sim. As pessoas se apropriaram, né, dessa coisa. Bom, e aí sobre o encontro em si, né? Esses encontros começaram por uma ONG americana que chama Project for Public Space, que todo mundo fala PPS, na verdade, e começaram em 2013 em Detroit. Que também, quem sabe um pouco do histórico de Detroit, isso também é bem significativo, porque foi uma cidade, na verdade, falida, e aí que foi se recuperando muito pelo placemaking, enfim, reocupação dos espaços públicos e dos espaços não públicos, mas que estavam abandonados, porque foi uma cidade que teve shoppings abandonados, indústrias abandonadas, estacionamentos, enfim, foi uma cidade que faliu e tinha muita coisa construída e que teve que ir sendo reciclada, digamos, pela população para se reinventar. E aí eles retomaram, em 2016 teve em Vancouver, e aí agora nesse ano eles retomaram assim com muita força e querendo que não fosse um termo ou uma coisa que fosse só norte-americana. E aí foi muito legal porque esse ano eles tiveram 3 eventos que aconteceram. Tá falando aqui, né? Um é em Amsterdã, um na África, em Nairobi, e esse da América Latina em Valparaíso. Então, justamente até para entender o que seria essa inovação urbana placemaking nesses outros contextos, né, em desenvolvimento, porque antes a discussão estava muito dos países desenvolvidos, e dar espaço para essa galera apresentar e Então, tipo, se rolasse só em Amsterdã, não ia conseguir muita gente daqui participar. Então, eles resolveram realmente fazer nas 3 regiões para, enfim, ter mais amplitude, eu ia falar. E aí o tema que a gente estava era a reconquista do espaço público. Então, predominantemente o que se falava era intervenções de espaço público, até para um diagnóstico das necessidades das cidades latino-americanas. Aqui tem uma pequena definição do que é o conceito, né? Que ele é meio um conceito como uma instância para reimaginar, reinventar e reclamar coletivamente os espaços públicos, né? Retomar espaços públicos em função das necessidades e sonhos da comunidade, que isso é a parte mais importante que a gente percebeu, compartilhando e facilitando usos criativos dos espaços comuns, com bairros, parques, praças, ruas, edifícios públicos, que favoreçam a convivência, bem-estar e felicidade das pessoas.
E aí, só já dando um adianto um pouco do termo, enfim, e das apresentações que a gente viu lá, é muito menos relacionado com o resultado que vai ter no espaço físico e muito mais com o processo. Então, o processo de inclusão das pessoas, por isso que fala muito dessa coisa de reimaginar, sonhar e etc. Porque o sonho, enfim, é muito importante, muito mais importante do que, de repente, só construir lá no espaço. E isso ficou muito marcado em todas as iniciativas que foram apresentadas. Aqui é uma frase que acho que é muito legal para entender a partir do que foi trabalhado lá, que é essa definição do arquiteto Luiz Valenzuela, que na América Latina a gente trabalha com dores urbanas próprias, que são próprias da nossa região, e as matizes de cada um dos países. E isso ficou muito claro lá quando a gente apresentava, que tinha países que quando apresentavam coisas a gente olhava e falava, nossa, é muito diferente como isso é desenhado. E outros falavam, meu, essa cidade é igualzinha São Paulo, sabe? Sei lá, é igualzinha... privatização do espaço público, que também estão lutando contra uma agenda de privatização do espaço público, enfim, e que foram desenvolvidas a partir dessa perspectiva de exclusão das comunidades. Então, esse negócio de criar comunidade, de reocupar o espaço, mas também visando uma agenda de tornar a cidade de fato pública, ela é muito comum, assim, no que a gente ouve lá. Latinoamérica é visível, assim, mas assim, quando teve em Vancouver, assim, ou mesmo em Amsterdã, que demanda que vieram deles também de privatização, não, né? Não sei se foi mostrado isso. Sim, não, na verdade, isso eu achei que foi uma das falhas do evento, que teve pouca conexão com o que aconteceu nos outros eventos. Então, na verdade, eu nem sei tanto o que teve em Amsterdã. Eu sei porque a gente conversou um pouco com um dos diretores da ONG americana, ele estava lá, e, enfim, ele contou que era muito diferente, porque a gente até quis perguntar como que era. Mas eu vou até falar, não tanto por causa do evento, mas enfim, quando eu estava fazendo mestrado em Londres. Tipo, lá tem um problema muito grande de privatização do espaço público. Mas assim... Em Londres, especificamente, muito mais que aqui, assim. E tem um problema gigante, porque você nunca sabe se os espaços são privados, porque eles são de uso público. Então, você nunca sabe se eles são privados ou se não são. E agora estava tendo uma discussão muito grande e várias análises de que, porque as pessoas nunca sabem, elas nunca se comportam como se estivessem no espaço público, porque você nunca sabe quais são as regras e como você está sendo observado. Então, mesmo quando você está num parque ou que seja espaço público, você tem medo de como você pode se comportar. Porque é tudo, você nunca sabe se é privado ou se não é, e porque mesmo se não for, tem câmera gravando a cidade inteira. Então, tipo, isso também é um super tema para a gente quer espaços monitorados, tipo, e regrados, como que são esses espaços. Então, eu não sei especificamente do evento, mas eu acho que até é uma falha que a gente precisa compartilhar aí com as outras cidades. Falando dessa questão do evento, é muito interessante justamente esse movimento de sair do hemisfério norte e vir aqui para o sul do planeta. E nesse sentido, eu tenho uma dúvida justamente com relação a esse movimento da organização, ou seja, como chegou o PPS e falou assim, e aí pessoal de Nairobi, Valparaíso, bora fazer um placemaking Latin America. Como rolou isso? Eu imagino, suponho, presumo que a organização foi local. Não sei, eu acho que... Por favor. Aqui, os organizadores não, né? É tipo os patrocinadores masters, a Vina, a Unohabitat, as universidades. Esses nomes que eles usaram depois no final ficou um pouco confuso. Mas basicamente nesse slide tá quem pôs dinheiro. No evento. Inclusive esse Diálogos Impostergables aqui é a Bienal de Arquitetura que estava rolando tava rolando lá também, então teve meio que uma conexão. Então, não, só falando,
a organização, tipo, gringa é essa, né? Project for Public Space. Aí vem a Fundação Avina, que a gente descobriu lá que, por exemplo, ela já patrocina muitos projetos de espaço público no Peru e no Chile. Muito, tipo, eles têm uma relação muito boa, a gente está excluída. A gente Avina falou, oi, a gente existe também, a gente fala português. É um multimilionários do mundo. Mas é um fundão bem Um fundão milionário. com bastante Muito dinheiro e que milionário. uma das linhas de atuação agora é Eles espaço trabalham com público. desenvolvimento sustentável. É. Aí tinha, ONU Habitat mais local, inclusive tinha um representante do Peru, que deu uma das palestras, e eles também agora até contaram muito lá de um fundo que eles fizeram agora de pequenas iniciativas urbanas, não sei, já acabou agora o prazo, então péssima propaganda é essa, mas enfim, que eles também estão querendo investir em coisas menores, digamos, né, que são essas organizações que antes só davam dinheiro para coisas macro. E esses já são chilenos aqui, né, inclusive o laboratório do governo é governamental, mas na parte de inovação, como inovar o governo, e a Bienal de Arquitetura do Chile, que estava acontecendo ao mesmo tempo, e que fez um paralelo muito legal com esse evento, porque o tema deles era isso, né, os Diálogos impostergáveis. Então falava muito sobre moradia, sobre Falava disputa. dos excluídos da arquitetura. Não que, sei lá, tivesse tanto esforço assim para incluir todo mundo, né, mas enfim. E aí aqui, a ONG que tocou, que organizou, fez a curadoria, tudo essa ONG chamada Espaço Lúdico, que é de Valparaíso. E todo mundo aqui que colaborou, ela é chilena, mas ela fez trabalho em Valparaíso, né? Todo mundo aqui que colaborou, de alguma forma já estava ligada nessa rede de placemaking. Então tem muita gente que já participou dos outros eventos de placemaking no mundo. Então, de uma certa forma, é meio como se você pegasse uma parte de alguém equivalente a um continente que participou de um evento internacional e começasse a organizar esse evento local. E além do... A gente já vai falar. Tinha alguns, várias pessoas Sim. que a gente conheceu lá e mais gente de universidade do que de iniciativas. Então tinha bastante gente que está fazendo trabalho acadêmico no tema. Isso foi legal. Mas aí até, então, para chamar, não vou falar todos os grupos, mas tem universidade aqui também, universidade no Chile, 2, inclusive. Esse aqui, Lima Como Vamos, Ocupa Tucay, eles tiveram uma relação muito boa com o Peru para organizar junto. Eles entraram como organizadores mesmo. Essa outra organização, Ciudad Emergente, também é chilena. Inclusive é uma que a gente usou nos nossos projetos de ruas compartilhadas, eles têm os projetos de compartilhar a rua temporariamente. Aquele Terre Redes também é chileno, então assim, eles conseguiram construir até uma rede entre organizações locais bem forte, relativamente forte, e aí também ficou muito clara essa relação Peru-Chile, assim, que, enfim, por mais que eles tenham disputas do pisco, quem fez o Pisco Sour... E também essa Ocupa Tucay e Lima Como Vamos, eles estão ligados no Peru tem um fórum de, como é que é? Ocupação, não? Sim, fórum de intervenções urbanas, eles que fazem. Que acontece lá todo ano em Lima. Então, também, de uma certa forma, já tem uma redezinha formada de quem participa. Não, e aliás, vou só contar, porque esse Lima Como Vamos é como se fosse uma rede Nossa São Paulo. Eles ficam avaliando, políticas públicas da cidade de Lima o tempo todo, enfim, fazendo pesquisa e tal. E aí, dentro do Lima Como Vamos, porque eles conseguem dinheiro e financiamento, eles criaram uma iniciativa menor chamada Ocupa Tucay, que vai fazer ocupação de espaço público em bairros vulneráveis, assim. Não só espaço público. Um dos cases do Ocupa Tucay eles transformaram a área de estacionamento de um mercado em um parque de bolsa, assim. Mas é porque são áreas de estacionamento que são na calçada, no recuo do lote. Que é um negócio porque era a lei, esses mercados terem essas vagas. Exato, e as vagas ficavam ociosas porque era no núcleo do bairro e aí eles transformaram. A nossa programação, ela era igual nos 3 dias, mas enfim, como vocês... Não, aqui você colocou... Tá certo. Tá na programação. Tá, isso aqui é da manhã. Relaxa. Eu não vi manhã aqui. A gente começava de manhã com pelo menos umas 5 apresentações de 10 a 15 minutos, que eram as plenárias, que eram meio palestras. E aí tinha uma magistral, que era uma palestra um pouco mais longa, de meia hora.
E no fim juntava tudo pra fazer um conversatório. Se eu pudesse falar uma coisa, nunca faço esse formato, que é horrível. Porque... Dica. Não, aqui tem uma foto e era num auditóriozão. Era um negócio assim, rolava lá, quase todos os apresentadores falavam, não tô acostumado com esse formato e acho que não tem nada a ver com um evento de placemaking, eu falar daqui, tipo, de um auditório e com vocês aí na plateia, sem eu nem ver a cara de vocês. Então foi um negócio super recorrente, no escuro. E também porque era, tipo, muito corrido. Mas, enfim, algumas coisas deu para entender. Por exemplo, essas plenárias tinham várias apresentações. Era quando colocava os patrocinadores. Então, foi o momento em que a ONU apresentou, que a Fundação Avina... Exato. Fundação Avina apresentou, ONU apresentou. Todo mundo que pôs dinheiro tinha os 15 minutos para apresentar. Os gringos... Não, aí chegava no conversatório, ninguém mais lembrava o que tinha sido apresentado era, antes. Tipo, 6 temas e aí o conversatório, era o moderador e todos os 7 palestrantes. O moderador fazia uma pergunta pra todo mundo. E aí no final, tipo, quando já era... Sempre atrasava, aí já era 1h, tá todo mundo morrendo de fome. Aí ele, tipo, pergunta da plateia. Eu não fiquei nenhuma pergunta da plateia. Eu falei, a gente ia ter que admitir que a gente saía antes. E aí, o que é mais louco, porque assim, termina meio-dia, e já atrasava, obviamente, terminava 1h, aí você fala, vai ser o almoço. Não, é um café. Tinha um cafezinho, mais uma programação, o almoço era 3h só. Então, a gente tem... Vocês queriam mais um dia de placemaking? Não. Nossa, gente, sério. Não, e eles atrasavam tudo. E aí não falava assim, vamos encurtar tal coisa. Não, sabe? Tipo, a gente ficava até 9h fazendo as coisas. Tudo bem. Mas, enfim. Aí... daqui a pouco... Aí chegava o momento da tarde, que aí, como vocês vão ver, né? Tem assim, meio-dia até as 2. Não, na verdade, era tipo 3 a 5. Exato. Eu perdi aqui era 1h, tinha 1h aqui de almoço no meio. E aí, nesses 2 momentos da tarde, era a galera que nem a gente... que se inscreveu para participar e que foi selecionado. E aí tinham isso que eles chamavam de apresentações paralelas. Tinham 4 salas, rolando também apresentação de iniciativas de 10 minutos, 15 minutos. Tipo congresso, né? Que você vai... tipo congresso, que você apresenta um trabalho, 10 minutos e depois... E que eles tentam separar mais ou menos por temas. Então você escolhia, sei lá, cidade de crianças. Aí eu vi 4 iniciativas de cidade de crianças. Enfim. Aí 1h de almoço. 1h de almoço sempre atrasava. E depois a gente ia para as oficinas, que também eram umas 5, 6 paralelas. Tinha algumas oficinas que rolavam fora das salas. E aí isso também causava, assim. Porque, enfim, tipo, a gente mesmo atrasou a nossa oficina quase em 1h. E meia hora foi só, tipo, procurando as pessoas assim, você já almoçou? Vamos lá pra oficina, assim. Não, e pode trazer o almoço na sala. Porque, isso eu achei legal, na verdade. Logo que a gente chegou lá, eles abriram um grupo de WhatsApp com todo mundo que tava no evento. Que é muito louco, mas dava pra saber absolutamente tudo. Então era tipo assim, oficina tal, vai rolar em tal sala. Gente, pode trazer comida. Aí todo mundo vinha, aí chegava o povo com comida. E pras festas à noite também rolava, né? Já estamos aqui no bar, vocês estão vindo? E, tipo assim, ninguém nunca tinha se visto na vida antes. Mas tava lá, mil amores no WhatsApp. Até hoje. E esse grupo existe até hoje. Todo dia alguém manda algum projeto que tá fazendo. Tipo, bom dia, hoje estou ocupando tal praça. Aqui vocês veem, né? Tem o pessoal apresentando, né? Fazendo suas apresentações. E essa pra mim era a parte mais legal, porque era quando a gente tinha um contato mesmo. Porque como as apresentações eram de fato curtas, o pessoal trocava muita ideia. E era menos gente, era um negócio mais democrático. Nessa aqui, primeira que a gente foi das apresentações, inclusive tava um formato meio sala de aula. Aí chegam uns mexicanos e falaram assim, a gente não vai apresentar assim, vai todo mundo levantar e fazer uma roda agora. Mudaram o formato na hora, falou, a gente não vai falar desse jeito. E aí foi muito legal. E esse outro é mais uma oficina, né? Como rolava umas coisas mais mão na massa. E vou contar, acho que depois dessa oficina. Aí à noite a gente tem a parte mais legal, que eram que eles chamavam de deriva. Alguém já ouviu falar de deriva? Mas não era deriva. Tá. Porque eles falaram errado. Deriva é um negócio assim, você sair, tipo, chegar num ponto, partir de um ponto e sair andando sem rumo. E eles chamavam de deriva, só que não era deriva, eram, tipo, passeios guiados. Tinha exatamente, a gente vai andar daqui até lá, porque lá tá rolando uma intervenção, sabe? E na verdade pegava ônibus, né? Exato. E aí tinha algumas temáticas, mas a maioria era para conhecer as intervenções que estavam rolando. Você já vai falar, tem as intervenções? A gente fala, um pouco depois, a gente fala depois. Isso foi muito massa. Não, isso foi muito legal. E a gente conhecia muita coisa que estava rolando na cidade. Porque, tipo, é muito foda quando você vai num evento na cidade
Você não vê E nada. você ficar preso dentro da sala, ainda mais que a gente tá falando de cidade, espaço público. Então, pelo amor de Deus. Então, nesse momento era muito legal, porque a gente ia nos projetos, sabe? Às vezes até alguns projetos que apresentaram lá na sala antes, que você tinha visto slide, mas, cara, às vezes você entra no edifício que eles modificaram tudo. Muito mais legal. E às vezes tinha festa. Não, na verdade, assim, e eu vou fazer aqui meu ponto, eu amo, acho que toda conferência tem que ter festa. E porque é um momento que todo mundo interage. E teve festa nos 3 dias, eles mandaram muito bem. Tipo, o primeiro dia era porque era festa de abertura, o segundo dia era porque era um bar para provar cervejas, e o terceiro porque era festa de fechamento. Entendeu? Já abriu, já fechou. No primeiro dia que eles fizeram um coquetel, só que não tinha comida. Então, a gente ficou 3 horas bebendo e a comida só foi chegar no final. A gente já tava desesperado na comida. Você que chegou comida, né, no coisa. Comida. Então, você não sofreu, mas foi uma sofrência muito grande esse momento. Rolou uma união dos brasileiros nesse momento. Mas isso foi bom, porque também o ingresso, tipo, foi super caro, né? Alguns de vocês perguntaram, porra, mas por que vocês vão pagar tanto no ingresso? Porque a gente pagou mais de $100 na entrada do evento. Então, no final, acaba compensando, porque várias refeições estavam cobertas pelo, né, café da manhã, janta. Não, mas isso é ótimo, porque, enfim, pra gente que vai com dinheiro contado ali, você chega lá, tem comida em todas as sessões, porra. Os almoços estavam inclusos e nas 2 festas tinha bebidas e comes e bebes, né? Exato. Então... Não tinha pisco também, que ele dá orgulho. E aí eu pus uma fotinho. Nossa, Letícia, o que vocês veem dessa foto, sério? Não, é que eu vou até explicar. Eu não tirei foto da festa, eu tinha feito vídeo. Eu posso até passar em off depois, tá brincando. Que depois vocês vão ver, não sei quem assistiu o vídeo, eu fiz um vídeo com um cara enorme, italiano, que chama Domenico, que ele é tipo um diretor de uma rede de organizações. E ele não sabe que ele tem 3 metros, ele pulava que nem um louco nessa festa, eu só fiz vídeo, não tinha Ele foto. ganhou o prêmio de rei da dança naquele dia. Há controvérsias, tá? Porque você também tava no páreo, tava né? no páreo. E aqui foi o resultado de uma das derivas. A gente já vai explicar ela, porque foi a intervenção mais legal. Sim. E aí aqui é uma foto do último dia, que isso eu também achei muito legal. Que depois dos 3 dias intensos de evento, teve esse encontro no final, na quinta-feira, né? O evento foi segunda, terça e quarta. A gente se encontrou na quinta com essa rodona. E aí era meio que fazer um balanço do evento, quais são os próximos passos. Então eu achei muito legal encerrar, tipo, o evento ainda reunindo todo mundo e conversando o que gostamos, o que não gostamos, o que queremos, enfim. Eu achei isso, tipo, muito rico de ter no evento. E isso, e inclusive a gente vai falar mais pra frente, foi também para dar um resultado, porque isso eu também achei muito legal. Em todos os dias tinha um encontro, naquele horário de oficinas e tal, sobre a construção de uma rede latino-americana de inovadores urbanos. Então ela estava sendo construída ao longo do evento, com a participação das pessoas que estavam no evento. E aí nesse final também foi um pouco devolutiva do que construímos nesses últimos 3 dias, que queremos ser juntos daqui para frente. Então não é, sei lá, um evento que tem coisas pós-evento, assim, uma conexão pós-evento. E o que rolou também logo em seguida disso foi um concurso, porque o que aconteceu que para participar, além de estar a inscrição tipo que a gente fez, de coisas para apresentar palestra, oficina, teve também inscrição para fazer intervenções urbanas lá durante o evento. Então, durante o evento estavam rolando 5 intervenções urbanas que elas foram escolhidas. Eles receberam um dinheirinho para fazer. E os caras estavam botando a mão na massa durante o evento. Então, eles nem apareciam no evento, estavam lá só botando a mão na massa. E era essas coisas que a gente visitava. E aí, no último dia, logo depois dessa reunião, eles fizeram uma apresentação. Cada um apresentou o que foi essa intervenção. E aí teve o prêmio que, enfim, escolheu qual que foi melhor, assim. As 5 derivas eram para conhecer as intervenções? Sim, era. Mas tinha outras derivas também. Tinha outras derivas para conhecer outros projetos. Mas a gente vai mostrar. E aí também aqui a gente mostra o que ganhou. Teve uma coisa, meio uma discussão do tipo assim, mas isso não tem nada a ver com colaboração, com placemaking, de ter competição. Mas de dar um prêmio. Mas ao mesmo tempo é interessante porque era um estímulo para que, né, tivessem inscrições, porque as pessoas pensassem em intervenções legais. As campeãs. Aqui eu pus só, tipo, positivos e negativos, mas acho que a gente foi comentando mais ou menos, mas, tipo, foi muito importante caminhadas, visitar projetos, ter esses momentos de socializar a construção da rede, falar de alguns temas não tão óbvios para a construção de cidade, que a gente vai trazer também um pouquinho.
teve muita coisa relacionada a caminhar e caminhabilidade. Isso pra mim foi maravilhoso, porque, só até dando um relato pessoal, quando eu conheci a primeira vez o diretor da ONG lá, Project for Public Space, eu fui falar com ele sobre caminhar nas cidades e tal, e aí ele falava assim, não, caminhar não engaja ninguém, tipo, o que engaja é construir espaço. Eu falei, a galera vai pro espaço porque ela passou na frente, entendeu? Porque ela tá caminhando. Ela foi chegar pulando. Mas isso foi há 2 anos e meio atrás, então eu vi que eles mudaram já. Tipo, e que muitas das iniciativas viam que a solução era, sei lá, abrir mais caminhos, ser mais permeável, aumentar o acesso. Muita coisa tinha relação com caminhar, então isso foi maravilhoso. Bom, e os contras é que tinha muitos convidados não latino-americanos, principalmente nas magistrais, que as que a gente falou, né, que são os patrocinadores, e isso encheu o saco. Eu acho que tinha um baita desequilíbrio de gênero e também racial na programação e entre os convidados, que também é explicado pelo altíssimo valor. Eu acho que se eles tivessem feito um esquema de dar bolsa para alguns inscritos e ajudar, principalmente porque quase não tinha estudante e tal. Basicamente arquitetos. E a gente sabe o quanto que o curso de arquitetura é super elitista na América Latina, né? A programação atrasada. E a outra coisa que absolutamente nada de tradução para português. Então... Não, só tinha do inglês para o espanhol. Teve 2 convidados que não sabiam falar espanhol, né? O da ONG gringa e uma mulher australiana. Aí tinha o tradutor. Que ficava lá... Mas, assim, eles pressupõem já que Latinoamérica fala espanhol, entendeu? E aí foi muito louco, porque, tipo, beleza, a gente fez nossa apresentação em espanhol. Mas a outra galera que veio do Brasil... não falava e não falou. Fizeram a apresentação deles em português e, sabe, vão ter que entender. Que eu achei muito foda, muito bom, assim, é isso aí mesmo. Tipo, porque eram professoras do Rio de Janeiro, sabe? E falaram, eu não falo espanhol, vou apresentar em português. E não tinha tradução. Daí entre... Exato. Não, assim, então... eu entendo, por exemplo... mas tem várias coisas, né? Por exemplo, você tem a tradução na apresentação, né? Essas coisas, mas não tinha nada, material, nada que tivesse também em português, assim. Então, eu acho que também não, tinha uns 12 brasileiros no total, né? 15. Só que o que acontece é que não tinha organização brasileira nem na rede, nem na organização, né? Então, isso faz muita diferença, a gente ocupar esses espaços. E agora a gente vai para os destaques. Alguns destaques. O primeiro foi, assim, uma das primeiras palestras que teve. A gente não entendeu até agora porque que foi parar lá, mas foi legal que estava lá. Que era sobre um cara aqui, um professor de Madrid, que foi explicar sobre poluição luminosa. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso. Aí fica mais claro, né? Bem claro. Que é o quanto que o excesso de luz e de luminosidade, o que isso traz de malefícios, tanto para o meio ambiente quanto para a saúde pública. E aí foi muito legal, porque, tipo, foi logo de cara, a gente estava bem com a cabeça fresca, assim. E aí ele falou, né, isso prejudica o sono, né, prejudica a fauna, explicou uma série de coisas lá e que... Sim, falou muito tipo de animais de hábitos noturnos, o quanto a gente não pensa quando vai pensar espaço público e pensar cidade, né, quanto está desconectado com o pensamento do meio ambiente. Do dia inteiro, né? Daí você mata toda... Aí tem desperdício de energia. Toda a fauna da cidade não sabe por quê. Daí fica todos os animais confusos, começa a cantar às 3 da manhã e ninguém sabe. E um termo que eu achei muito legal, que era tipo assim, direito ao céu. Nunca tinha ouvido falar isso, sabe? Tipo direito a ver o céu. A ver as estrelas, não sei o quê. Aí foi... exato. Tipo... Sim. Não, e foi muito legal por isso, porque, tipo, e até quando a gente vai pensar, sei lá, circular mais no espaço público, a gente vai, tipo, direto pro, tipo, precisa iluminar mais. Precisa de segurança, precisa iluminar mais, vamos usar o LED branco, que isso foi legal também, que o cara falou. Primeiro que ele trouxe que existe o LED amarelo, e ele defendia muito luz amarela, assim, falou, luz branca é ruim para as pessoas. Falar. Tipo, é ruim para as pessoas, é ruim para todo mundo, sabe? É ruim para dormir, é ruim para tudo, tipo, você fica perturbado e ninguém fala disso. E isso não se refletiu depois em mais nenhuma coisa, porque nenhum projeto acho que leva isso em consideração até hoje, então eu achei muito legal, tipo, tá lá no primeiro dia. Foi bem novidade. Tipo, inovadores. Vocês precisam pensar sobre isso. Aí, a caminhabilidade apareceu algumas vezes. Eu vou mostrar esse gráfico aqui, porque foi um dos meus preferidos. Isso aqui quem não conhece é Santiago. É um mapa de Santiago. Quem já foi para Santiago? Tá.
Onde vocês andaram em Santiago? Ai, droga. Onde vocês andaram em Santiago quando vocês foram lá? Vocês lembram? Hã? Centro. A zona que todo mundo vai em Santiago chama Providência, que fica tipo aqui. Essa zona aqui amarela é a área mais, é o eixo norte, a área mais nobre de Santiago. Mas Santiago tem muito ainda para baixo. Enfim, tem uma periferia cabulosa que nem São Paulo. E eles fizeram um hotspot, um mapeamento que era assim, áreas da cidade onde você tem que caminhar mais que 2 quilômetros para acessar serviços. Serviços e não só serviço, mas comércio também. E aí ele mostra a discrepância gigantesca. O quanto, é tipo um mapa da desigualdade, né? O quanto na área mais nobre, nessa área norte, tá tudo muito perto, ou seja, é caminhável porque as distâncias estão mais próximas. E em áreas periféricas, aqui, por exemplo, que tá roxo, muito escuro, é pior. E aí ele cruzou com outros dados, por exemplo, onde tem maior índice de agressões, onde tem maior índice de delinquência juvenil, sei lá que é o nome que eles dão. E vai cruzando com essas coisas. Que, óbvio, não é... Hã? Ah, ele era da prefeitura de Santiago, então ele tem esses dados. Tem todos os dados. Não, mas isso daqui tudo com... geoprocessamento, você faz isso aí. Você faz isso aí em São Paulo, na real. O de agressões que foi dados de ocorrência policial mesmo. E o outro... o outro foi de localização. Por exemplo... Não, mas se você tem, por exemplo, o que a gente tem aqui em São Paulo, o IPTU... Você tem uso do solo, você já consegue fazer um mapeamento desse. Com o GeoSampo você consegue fazer um mapeamento desse. Com o Google Maps também. Quando a gente fez o projeto de caminhabilidade em Jundiaí, tipo, uma das variáveis era isso, era a distância de comércio e serviços usando o Google Maps. Tipo, escolher pontos no mapa e aí você consegue saber a quanta distância. Eu não sei fazer isso. Mas fica a dica, sabe. Viu, Rafa, para uma hackathon aí, pra gente fazer esse processamento. Sempre precisa dessa galera. Mas aí, esse projeto, além de... Aparece aqui nessa análise de dados super macro, e depois ele foi super diminuindo para contar um projeto que era sobre uma escola numa região periférica, que as crianças iam a pé para a escola e tinham que passar por uma dessas zonas que eram, tipo, os hotspots de agressão. E aí, quando eles viram, tipo, enfim, uma visão de satélite e tal, eles descobriram que um dos lugares que obrigava elas a pegarem essa rua era, tipo, um muro para um terreno baldio. E que era simplesmente, tipo, derrubar esse muro, transformar esse terreno numa praça, e a galera conseguiria cortar esse caminho e chegar na escola, tipo, transformando, assim. Porque a maior parte dos alunos vinha justamente desse lado, entendeu? E eles eram meio que forçados a dar a volta. Enfim, se a gente olhar para muitos dos caminhos que hoje, por exemplo, as crianças acabam pegando o transporte escolar, que é menos de 2 quilômetros, é porque é isso, porque passa por espaços muito inseguros. E aí, enfim, consegue... E aí é classificado como barreira e tal, e aí pega transporte escolar. Então, isso foi uma iniciativa... Esse foi uma iniciativa... Pública. Então, enfim, mais interessante ainda, porque é o próprio... a própria prefeitura olhar para isso como um problema... né, coletivo. O caminho, né, como um problema, foi isso que eu achei muito legal. Também no primeiro dia, tipo, vamos falar de placemaker, achei que só ia chegar a falar de praça, e o cara falou, não, a gente vai falar sobre caminho e caminhar e transformado pelo espaço. Isso é muito legal. Esse foi o mais legal de todos. Tinha uma ONG lá chamada Ludoteca, que eles são parceiros do Espaço Lúdico em algumas ativações. Maravilhoso. E se vocês entrarem nesse site aqui, a Lea Ludo, eles têm uma compilação que eles fazem um mapeamento de jogos, brinquedos do mundo inteiro. Então lá eles reproduziram todos esses brinquedos em madeira e fizeram um grande parque de diversões desse brinquedo pra gente brincar. Quero copiar todos. Amo todos. Esse daqui, ó, vermelhinho, ele é um que você tem que ficar equilibrando assim, ó. E a bolinha vai caindo. Ele é francês. Eu amo esse. Esse aqui é maravilhoso também. Eu joguei. Essa sou eu, inclusive. Tô aqui. Que você tem que puxar assim. Deu pra entender? Até esse tucaninho aqui subia pra bolinha e tem uma bolinha nele. Enfim, é muito louco. E esse é muito legal. Que é um jogo de memória de sons. Então, vocês vão ver, todas as peças são iguais. Então, você tirava, chacoalhava, aí você pegava outro e chacoalhava, e aí vê se é o mesmo som. Não é, devolve. Tipo, é muito surreal. É trabalhar
outros sentidos, assim. E aí eles tinham a fichinha com a história do jogo, né? De que país que veio, e tal. enfim. E isso rolava nos cafés, entre as apresentações. E eles fizeram uma ativação num terreno que é em volta de uma caixa d'água desativada, que é do lado do parque, que é um terreno que a população do bairro escolheu para reativar. E eles usaram esses brinquedinhos no dia da ativação. Meu, a criançada tava louca, pirando, assim. Então, e os adultos também. Nós também. Nós também. Essa é a intervenção que ganhou o concurso das intervenções do espaço público, que é a dos balanços. Quer explicar bem? Aqui é um baixio, é um viaduto, e de um lado dele aí você tem as avenidas e são outros viadutos, e do outro é o porto, é um dos lados do porto, e a estação de metrô, porque o metrô lá ele não é subterrâneo, ele é na superfície, e é muito legal porque as estações elas não são embaixo da terra, elas são fora da terra, super discretas. Aí, então aqui é um lugar que o pessoal está sempre passando e esperando o ônibus. Então o pessoal sai do metrô, pega ônibus, enfim. E aí, esse daqui era um grupo de estudantes de arquitetura lá da Universidade de Valparaíso, que eles conversaram com o pessoal lá, fizeram a pesquisa. É uma região que tem muitos ambulantes, então eles conversaram com os ambulantes para ver onde não ia atrapalhar. E eles montaram umas 6 fileiras desses balanços, e é legal que eles fizeram em várias alturas. Então dava desde para criancinha pequenininha até pessoas mais altas. Todos ocupados. E era legal porque eles eram... Tá vendo? Dá pra ver que cabe 2 pessoas, né? Isso que é o mais da hora. Porque ele tem esse sentido de que você pode sentar lá pra conversar, pra namorar, enfim. Não é balanço sozinho, né? É muito gostoso. E tava super, super mega ocupado, assim. Não, e isso é legal, porque isso chamou muita atenção pra uma coisa de estrutura da cidade mesmo, porque é muito surreal. Tem o mar, né? Mas como o mar ele não é praia, ele é porto. Logo do lado do mar, já vem esse metrô de superfície. Então, tipo, é uma barreira entre a cidade e o mar. É um absurdo isso. Tipo, é um pouco o que a gente faz com os nossos rios. Mas para eles era com o mar, assim. Então era muito louco, porque é isso. O mar tá ali, só que tem um metrô antes. E você precisa atravessar pela linha do metrô para você chegar no mar e ver o mar. E aí esse lugar aí é bem onde desce uma das estações e tem uma super circulação. E, enfim, deixar um pouco mais lúdica essa coisa que já é tão dura, né? Do porto e do esconder o mar da própria cidade. Só uma coisa que exato. Só uma coisa que essa estação... o pessoal pra ir na praia, eles vão pra cidade do lado, que é Vinha del Mar, né? É tipo... Aquilo lá é o porto. É Santos e sei lá. E uma coisa legal é que a estação... Que mesmo tendo ali entre a avenida e o porto, você não precisa passar um túnel ou pegar uma passarela pra atravessar a linha do trem. Simplesmente tem uma cancela de cada lado, e aí você espera a cancela abrir, que ela na verdade fica a maior parte do tempo aberta, e você atravessa em nível. Super normal, assim. Ou seja, deu pra ver que dá pra fazer isso tranquilamente, né, com... tem só uns guardinhas controlando também. E... É que você voltou esse dia de ônibus, eu voltei de metrô. A gente fez um multimodal lá. Mas aí, claramente, também influencia um pouco na frequência desse transporte, né? Porque ele demora bastante. Porque as pessoas precisam cruzar, entendeu? Elas vão ter que atravessar. Mas ele... Na estação Água Branca, né? Não, tem algumas que tem isso. Se você sai da capital, tem várias estações. Ô, Rafa, em Mogi não tem estação de CPTM que tem travessia? Água Branca, ali na... 3, 4, né? O Rafa, ele é de Mogi. Tem umas 3, 4. É toda que se atravessa assim, normal. Sim. Ou seja, dá pra fazer. Essa daqui é uma outra intervenção que, na minha opinião, era para ter ganhado. Que ela é no topo de um morro que é considerado um morro perigoso. No Chile, as pessoas acham que é super perigoso. Eles acham que eles estão vivendo sob guerra civil lá. Mal sabem. E, inclusive, a gente estava subindo esse morro, estava subindo com uma amiga a pé, e a polícia parou a gente. E virou e falou: senhoritas, es que esse é um lugar peligroso. A gente assim, tá. Fazer o quê, né? Fazer o quê?
Só que esse aqui foi um negócio assim, os meninos que estavam trabalhando nisso, eles estavam há mais de um mês que eles fizeram. O que aconteceu? Rolou um concurso para transformar essa área, que ela já foi uma casa, foi abandonada, foi demolida, e era basicamente um terreno baldio, só que tinha um parquinho meio antigo. Tanto que aqui onde esse menino está sentado, esse gira-gira, ele é de lá, já estava lá. E aí teve um concurso para fazer um novo playground. E beleza, né? E aí esses meninos ganharam o escritório de Santiago, eles ganharam com o desenho deles. Valeu. Só que eles não conseguiram dinheiro para implementar. Então, aí é muito bom para a gente já levantar essa problemática, né? Desses concursos que oferecem dinheiro só pela ideia, mas não dá dinheiro para implementar, né? Porque isso levanta uma baita esperança na comunidade. Só que aí, o que eles fizeram? Falaram, não, a gente vai inscrever, e aí eles conseguiram aprovar para ter um dinheirinho para fazer pelo evento, e eles foram apresentar para os moradores do bairro. Lá tem uma associação de bairro, e eles apresentaram. E aí eles perceberam que, na verdade, os moradores não gostaram muito do jeito que estava. E alguns moradores, essa senhora que está falando que é ruiva, ela falou muito claro assim, olha, a gente está cansado desses intervencionismos que vem aqui, traz um negócio temporário e vai embora. Entendeu? Serve fazer um negócio, vamos fazer um negócio direito que seja permanente, que senão a gente não quer. E eu achei muito bom, porque na hora que ele apresentou, na hora que ela falou, eles colocaram isso de uma forma bem eloquente para todo mundo que estava ali, entendeu? Porque muita gente está ali, trabalha assim com isso, né? É legal ter esse ponto de vista, essa perspectiva dos líderes da comunidade, até porque não havia líderes comunitários no evento, né? Dando palestra. Então, quando a gente estava lá, era o momento desses tapa na cara mesmo. E aí eles resolveram modificar algumas coisas, simplificaram. E eles ficaram lá um mês fazendo. Um dos caras era um gringo, que ele alugou um quarto lá e tipo... E eles conseguiam assim, eles fizeram uns dias de mutirão. E o pessoal passava e se juntava para ajudar. Então eles montaram, né, de um lado esse parquinho bem simples com essa tela que fica ali à disposição para fazer projeções. Aí aqui, essa bola onde o menino está pendurado fica atrás, né, desse negócio. E aí no canto, você tá vendo esses banquinhos aí, ó? Do escritório, né? Eles já estavam lá, então eles aproveitaram. E colocaram algumas outras coisas. Mas assim, quando você chega, não é um negócio super sofisticado. Mas foi muito da hora, porque eles fizeram, nesses mutirões, eles faziam churrascos com o pessoal do bairro, formando a comunidade. E aí, eles contaram uma coisa que eu achei muito da hora, que durante os churrascos, eles observavam onde o pessoal se sentava para conversar, porque de início, como esse lado aqui, onde tem os bancos, ali é a vista do mar, tá vendo? Eles queriam transformar um mirante. Só que como eles viram que a ocupação como o pessoal ocupava, eles queriam sentar de frente mais para a parede, onde ficaria a churrasqueira. E aí eles meio que foram modificando conforme o comportamento e a experiência dos usuários. E aí... supor que todo mundo vai usar para vista, sendo que eles queriam socializar, né? Exato. E aí foi muito legal, porque eles fizeram essa inauguração com um churrasco, um assado comunitário, assim. Pra mim foi a experiência mais da hora e mais placemaking, assim, que eu vi. Vocês acham que, pensando nos outros projetos, vocês acreditam, pensando nos outros projetos, nas outras propostas de intervenção, ou mesmo a partir do olhar dos placemakers, não falta justamente essa sensibilidade, esse entendimento e, às vezes, até uma humildade em ouvir a comunidade, que muitas vezes fica sendo colocada, posta como um objeto, né, que precisa, né, aquela postura verticalizada, né, que eu vou levar a luz e a solução para o problema da comunidade, e ao contrário, né, muitas vezes fazer um projeto ou fazer um lugar, na verdade, ao fazê-lo eu apago aquele lugar, aquele significado, ou mesmo a identidade de uma determinada comunidade. Como que vocês visualizam isso a partir dos pares
que estavam lá, que se denominavam placemakers, e o que vocês destacariam além desse aí, que foi sensacional, né? Muito óbvio você chegar num lugar, vamos fazer um mirante para as pessoas verem as estrelas e olharem o mar, sendo que aquele lugar era justamente para o conviver e para o estar, para a comunidade se relacionar. Não, eu acho que não dá, assim, é muito heterogêneo, né? Tinha de tudo lá e a gente viu experiências de vários tipos, umas que tinham mais essa perspectiva de compartilhar e aprender com a comunidade, e outras que eram um pouco mais, tipo, escritórios de arquitetura renomados que querem chegar lá com um projeto super inovador para apresentar na Bienal depois, assim. Tipo, como a gente não é arquiteta, pra gente isso é muito mais óbvio, porque a gente dificilmente vai fazer isso, porque daqui não vai sair desenho nenhum. Que vai ser um desenho bom. Tipo, a nossa perspectiva é muito mais de engajamento com a comunidade, porque nós, do Sampapé, fazemos isso. Então, pra gente fica um pouco mais fácil de avaliar. Mas, pra mim, só o fato de, durante o evento, não haver ninguém de nenhuma comunidade presente, pra mim, isso já é um sinalizador de que talvez falte essa reflexão. Mas eu gostei de que alguns, pelo menos os projetos que foram apresentados, que fizeram lá, a maioria deles falavam sobre essa questão da flexibilidade, assim, tipo, não é um projeto fechado, a gente teve essa ideia e depois modificou. E eu sinceramente, não vejo problema nenhum em você ter uma grande ideia quando você está fazendo no AutoCAD, desde que você esteja, enfim, disposta a flexibilizar, modificar quando você vai na realidade. Né? E adicionar só porque eu acho que saiu lá por causa da rede também, né? Um problema de, sei lá, ter dinheiro para fazer essas coisas. E às vezes eu acho que nem sempre é só uma intenção só dos arquitetos, mas é que nem vão premiar se você tiver um projeto pronto. Ninguém vai te premiar de falar assim, vou ficar 3 meses ouvindo a galera para ver o que eles querem. Tipo, dane-se, eu quero ver um negócio muito lindo pro espaço. Aí sim você vai ganhar um prêmio. Então eu acho que a lógica, tipo, já de financiamento, de premiação, já está invertida. Então os placemakers, digamos, se adaptam a essa lógica e depois se conseguem modificar no caminho, maravilhoso. Exato. Né? Se não acontece isso que primeiro, depois eles conseguiram, já era uma expectativa de um projeto que nem era o que a galera queria, mas pelo menos consegue ganhar alguma coisa com isso, porque senão você não ganha nem nada. Mas eles tiveram muito mérito por isso, né? Porque eles perderam o concurso primeiro. Não, os meninos que fizeram isso, o primeiro concurso eles não tinham ganhado. E aí eles ficaram sabendo que nem até a aplicação eles que foram atrás de inscrever e tal. E isso mostra um compromisso com a comunidade, assim, que, enfim, às vezes não existe essa tensão. E quanto não ter, tipo, líderes comunitários, etc., no evento, eu acho que vem desde uma construção do termo e das pessoas não saberem que o que elas estão fazendo é transformar espaço. E aí, acho que eu até já comentei aqui com algumas pessoas, e isso aconteceu depois que a gente foi. A gente teve uma experiência por causa do Miss Calçada, daquela praça aqui no centro, que quem está transformando é o morador, né? Um morador de rua lá. E aí eu falei, cara, ele que tinha que estar aqui, contando o que ele faz. Tipo, esse é o melhor caso de transformação do espaço público de São Paulo. Ele não faz a menor ideia de que é. Ele jamais ia, tipo, quero ir num evento, quero apresentar isso. Tipo, óbvio que não. Para ele, hoje eu estava discutindo isso numa oficina que eu fiz hoje à tarde. Tipo, para ele aquilo não era uma transformação do espaço, foi uma transformação de vida. E o espaço era uma ferramenta, né? E no final ele tem um impacto para todo mundo do entorno, que é surreal. E aí eu acho que na América Latina acontece muito isso. A gente tem muita transformação de gente que não se autodefine transformador de espaço, placemaker, arquiteto, lá. Até porque, inclusive por a gente estar fazendo coisas assim, não sermos arquitetas também sabemos que tem, enfim, né, um olhar aí dos arquitetos às vezes um pouco preconceituoso. E aí acho que é um pouco isso, assim, é um desafio também dos próximos eventos, como conseguir captar essas iniciativas e pessoas que não se consideram e trazer, e falar não é, e até, tipo, embasar com teoria, com fundos, com coisas que podem reforçar, né, isso. Exato. Dessa natureza, ou quaisquer outros eventos, que inclusive a gente circula e participa, e não vê essa liga como local onde ele se realiza, né? Ou seja, ele está de costas ou quase que ilhado daquela realidade. Não, eu acho que não é um caso de estar ilhado, porque eu acho que sim, teve um esforço muito grande de ir para os lugares, deixar o legado. Eu acho que é uma questão de processo mesmo, de não pensar como que esses processos, eles são de fato inclusivos, né? Qual que é o esforço que a gente precisa fazer para eles serem? Eu acho que está mais nisso, na real. Eu acho que
que, assim, para um primeiro evento, essa é uma coisa bem grave, mas que tem jeito, assim, né? Ainda mais pela rede que se constrói ali. Não, e até, como vocês estão vendo que a gente pôs aqui destaques, no final o que a gente está apresentando mais foi as iniciativas que a gente foi conhecer nesses momentos de caminhada do que as apresentações realmente que tiveram. Então, assim, o que veio de fora, o que foi muito mais marcante e o que veio de baixo, assim, digamos, né? Tipo, da galera. E, inclusive, essa também foi uma das outras derivas que eu fui conhecer, que eles, tipo, era muito louco porque você nunca sabia que você ia ver, né? Tava lá, ludoteca, tá bom, vamos visitar, não sei nem o que é. E aí a gente chegou nesse lugar, foi um dos lugares que mais pegou fogo no incêndio que teve há 2 anos atrás, em 2015, então foi um bairro que foi totalmente destruído por causa do incêndio. Foi um incêndio que ninguém conseguia apagar, e daí teve várias discussões na época se era para, enfim, queimar a casa, desocupar os morros, ou se foi um incêndio mesmo, aquelas coisas assim. E bem na época, essas meninas estão apresentando, foram começar a iniciativa, elas são estudantes de arquitetura e elas tinham ido fazer um workshop de ecoconstrução no Chile, que eles têm muito, porque não chove tanto e eles têm vários modelos lá de você construir com terra, porque, enfim, é mais fácil por causa do clima, não vai derreter. E elas tinham acabado de fazer esse workshop e elas foram fazer um workshop sobre o workshop, tipo, elas tinham feito uma oficina que elas aprenderam e elas estavam fazendo uma oficina para contar o que elas tinham aprendido no dia que queimou esse bairro, que teve o maior incêndio nesse bairro. E aí elas acharam que, puta, vamos usar nosso conhecimento então com esse lugar, porque significa alguma coisa. E aí elas se mudaram para esse lugar e começaram a reconstruir com a comunidade, contar para as pessoas como que fazia, as outras casas, desde residência das pessoas, quem ficou sem casa, elas reconstruíam a casa com todo mundo. E aí foi muito louco porque elas contaram que quem se envolvia mais eram as crianças. Porque como o jeito delas fazerem a construção era com terra, e aí você pega a terra das casas antigas, que inclusive as casas que tinham queimado, dava para reaproveitar a terra, misturava de novo com água, era aquela coisa super legal de mexer, a criançada amava aquilo. Então eles se juntavam e ficavam mexendo na terra ali. E aí eles ajudaram a construir. Então teve uma demanda muito grande das crianças, de tipo, vocês não vão embora, e agora quem já vai fazer? A gente já reconstruiu tudo. Teve também reconstruções do poder público, enfim. Mas aí, elas que, enfim, o projeto foi todo, nunca foi planejado. Tipo, pegou fogo, foram ficando, no final elas ficaram 1 ano, reconstruíram um monte de casa, depois no final desse 1 ano as crianças falaram, não, vocês não vão embora, tipo, inventa aí algum outro projeto. E aí que elas inventaram essa ludoteca, que elas também construíram esse prédio que está ali, né? Tipo, tanto que ali na parede tem até umas amostras do tipo de barro e como usa, é um espaço que serve para isso. E é bem simples, esse espaço que está aqui dentro, mas é um lugar que tem tipo atividades para as crianças à tarde, depois da escola, elas vão todas lá sozinhas, e aí elas que vão pedindo o que elas querem de atividade, né? Então, tipo, eles têm uma cozinha micro e eles queriam aprender a cozinhar. Aí as crianças estavam lá cozinhando no dia que a gente foi. E aí, às vezes, tem atividade tipo esportiva que eles querem fazer, mas não tem muito espaço fora. Eles conseguem pegar um espaço da rua, inclusive fazer com as crianças. Então, no final, elas acabaram, tipo, essas meninas se engajaram muito, se mudaram para lá, elas estão morando, vivendo disso, e como resultado, enfim, de um incêndio que destruiu um lugar e que elas foram reconstruir. Eu lembro de uma coisa que elas citaram, que é um bairro que é considerado um dos mais perigosos, enfim, tudo é assim, né? Ai, mais perigoso. Sobe muito o morro, aí fica muito perigoso. Aí fica muito perigoso. E, cara, e é muito bizarro isso, porque quando a gente olha para um morro como é em Valparaíso, que é um lugar com uma topografia absurda, de difícil, não chega nem perto da informalidade que é dos morros que a gente tem, das favelas aqui no Brasil, assim. Mas o tipo de construção, na verdade, é bem diferente também, e tem via, enfim, etc. E os escadões são parte mesmo do negócio, né? E aí elas disseram que quando estavam fazendo a construção, que tinha um vínculo muito forte com a comunidade, que tipo, elas deixavam todos os materiais de construção, não tinha ninguém cuidando nada, e enfim. E elas eram pessoas externas, né? E tudo se manteve ali, não teve eles não tiveram nenhuma ocorrência, nenhum problema. Que
enfim, porque aquilo era muito, tipo, a comunidade se apropriou muito daquele espaço. E eu acho que, se eu não me engano, quando elas falaram, elas conseguiram financiamento para, então, pelo menos esse ano elas estavam com financiamento, acho que pro próximo ano também, para conseguir continuar lá fazendo atividades, que acaba sendo meio que um contraturno, assim, na verdade elas vão usar para expandir um pouco o espaço, e aí até é isso que eu ia falar, porque elas falaram super aberto, a galera que vai dar oficina, não sei o que, é muito voluntário, assim, e elas falaram que na época o projeto foi, tipo, ganhando visibilidade no mundo inteiro, assim. E aí vai gente de fora da oficina de qualquer coisa, sei lá, artistas que estão passando por Valparaíso, por qualquer outra razão, acabam indo até lá na Ludoteca e, sei lá, deu uma oficina de música para as crianças. Mas o espaço o espaço tipo a terra, o metro quadrado lá é público? Não. Não, é um espaço privado, não. Elas construíram, foi um espaço privado. Foi. Mas foi. Não, mas é porque essa área foi isso, queimou muito, daí algumas coisas foram reapropriadas pelo poder público, outras reentregaram para as pessoas e tal, e daí elas pediram esse terreno. E aí, e daí elas conseguiram pegar esse terreno. Nós. Bom, agora a gente vai falar sobre o que a gente fez lá, porque a gente foi para lá com um motivo, uma promessa e tínhamos que cumprir, né? Além de passear. Além de passear. Brincadeira, a gente não foi passear, a gente foi trabalhar, que é trabalho. Então, aqui somos nós no site, né, que tinha as fotos das pessoas que iam apresentar os é legal que esses são 2 amigos nossos peruanos. Mas, enfim, a gente, por coincidência. E a gente apresentou... Puta, eu não traduzi isso. A gente apresentou o Índice Cidadão de Caminhabilidade. Cidadano. Que é uma metodologia que, enfim, é do Sampapé e que a gente está tentando difundir aí. Valeu por vir. Basicamente, ele é um índice, ou seja, ele nos ajuda, é uma maneira de mensurar tanto quantitativa quanto qualitativamente. Ele é cidadão porque ele é acessível para quem não é técnico, para quem não domina conceitos técnicos. E de caminhabilidade porque o foco dele é compreender o que influencia na qualidade do caminhar, porque é meio que caminhabilidade é isso, é o quanto que uma coisa é caminhável, é a qualidade do caminhar. E aí a gente optou, como a gente ia estar lá com uma galera mais técnica, então a gente optou por explicar como que aplicava, né, como que a gente desenvolveu, de onde tirou, como aplicava. Fez uma aplicação Pocket com eles, então normalmente a gente escolhe alguns trechos de rua para sair e avaliar. Aí a gente decidiu escolher um trecho só de rua para fazer a avaliação com eles. E depois a gente voltou para discutir o que eles achavam que podia melhorar, né? Como que aquilo podia ser adaptado para o contexto deles. E saíram umas sugestões bem legais. A gente só fazer uma explicação muito simples, mas um workshop aqui. E é legal já avisar. Em janeiro a gente vai fazer uma aplicação a gente vai fazer umas atividades no SESC, né, no Centro de Formação do SESC. Já avisando, vai ter na verdade 2 atividades de formação desse índice em janeiro. Uma no SESC, no Centro de Formação no SESC, dia 13, sei lá, um sábado. E no sábado anterior a esse vai ter um no IAB, que a gente também participou do edital que teve do IAB de cursos, e vai ser um curso de férias também lá. Então, 2 oportunidades para vocês verem completa. Para participar e aplicar. Então, a gente faz de um jeito bem simplificado, dividindo a rua em 6 camadas. Camada das construções, que a gente avalia o que está desse lado. A camada da calçada, que eu avalia tudo que está embaixo, do mobiliário urbano, espaços públicos, tudo que está em cima da calçada, a sinalização, o que há de sinalização, né, se deveria haver, as travessias e a continuidade das calçadas, e as sensações, que é meio que tudo que está em todos os lados, né? Então, a gente mistura tanto aspectos muito objetivos do espaço construído, quanto percepções, né? Coisas que a gente sente, porque a gente entende que caminhar tem a ver com as 2 coisas. E aí a gente pediu para que eles fizessem registros. Normalmente a gente leva molduras vermelhas e verdes e pede para as pessoas preencherem fichas respondendo coisas sobre o espaço, e com o celular que elas tirem foto do que elas acham bom e do que elas acham ruim. Então, no vermelho,
no que acham ruim, no verde o que acha bom. Como a gente não teve tempo para fazer as molduras, nem levou, e lá não tinha como a gente fazer, a gente pediu para eles fazerem de um jeito bem simples e meio tosco. Uma nova era, metodologia. Você tirar a foto assim, né? Joinha, like ou dislike. Aí aqui, né, isso aqui era de uma placa que não dava para ver as coisas, aí aqui a gente tirou deles tirando essas fotos. E aí foi bem legal, porque a gente fazia muita coisa dentro da sala e tal, e então botou o pessoal para andar, né, para observar. E era engraçado, porque a maioria ali eram técnicos que trabalhavam com espaço público, mas para eles alguns temas não eram muito... Eles não eram familiarizados com muitos temas, né? Então, por exemplo, sinalização é uma coisa que ninguém olha, né? A quantidade de informações que tem, né? A qualidade das travessias, alguns trabalham com urbanismo tático, né? Que é aquilo que coloca uns cones, pinta as coisas assim, já tem mais familiaridade. Mas, enfim, tem várias coisinhas que eles alguns não tinham muita familiaridade. Isso foi bom, que também, né, amplia de uma certa forma. Aí aqui, como que a gente fez a divisão, né? Para apresentar para eles. Tá, isso não tá aí você pode falar de uma calçada. Não, acho que eu já comentei, na verdade. E aí, quando a gente terminou, a gente justamente quis trazer algumas inspirações, exemplos do Brasil. E aí, a gente contou de novo a história que eu contei aqui do Miss Calçadas, e inclusive porque foi o momento que a gente também quis usar essa conexão, tipo, construção do espaço público e caminhar. E o quanto a gente, mesmo do foco do caminhar e pedindo para as pessoas... Essa foto é do André, inclusive. Para as pessoas registrarem melhores calçadas, a gente mostrou o quanto, tipo, é muito mais subjetivo e baseado em afeto, suas percepções e sensações, um lugar que você gosta de caminhar, do que se a calçada é maravilhosa, se o piso podotátil tá lá, e se, entendeu? Então a gente quis muito, tipo, mostrar isso. Então, o quanto tem um peso muito grande essa coisa do afeto e das sensações, que quando você mostra para técnicos, eles ficam até meio perdidos na hora de avaliar a nossa camada de sensações, que a gente pergunta de coisas assim, o cheiro do espaço, gostaram do som, você sentiu bem, olharam nos olhos das pessoas, aí eles se enlouquecem, porque eles queriam só ficar medindo a largura da calçada, não conseguem nem olhar primeiro para isso. Mas é muito legal, porque é sempre o que sai melhor, porque fala assim, não, desceu o avô com não sei quem, eles estavam conversando, ou tinha um grupo e eles não trocavam uma palavra entre eles, assim, as pessoas começam a reparar nessas coisas, que não é do espaço construído, mas significa muito, né? E tem uma outra coisa que a gente coloca assim, por exemplo, tem bancos no caminho, e aí no final dos feedbacks foi, mas é porque não necessariamente ter banco é bom. Mas eu acho que isso também tem um certo vício de esperar que quando você vai fazer uma avaliação, seja uma coisa assim, um checklist, né? Se tem, é bom. Mas, na verdade, o que a gente quer propor é outra coisa. É você se perguntar, tem banco? Tem ou não tem? Tipo, você acha que poderia ter banco? Você acha que seria bom? Você queria que tivesse ou que não? Exato. É a mesma coisa de sinalização, né? Você sentiu falta de sinalização nesse espaço? Às vezes não. Às vezes você não sente. Né? Então, a gente falou, não é todo lugar que tem que ter banco, não é todo lugar que tem que ter todas as sinalizações, não é todo lugar que tem que ter a melhor luz na altura, né? Então não é falar como deveria estar, mas é como está agora e o que vocês acharam de como está. E daí depois para um momento de propor soluções. E isso foi muito louco mesmo, porque eles vêm desse olhar checklist, assim. É para contar os bancos? Não, não é para contar, é para você pensar se tem ou não e se isso seria bom ou não. E aí é tipo, como assim? Eles querem meio assim, e eu acho que a gente fica parece meio anarquista quando a gente propõe essas metodologias. Tem gente que acha assim, não, mas então essa metodologia vai misturar o quê? Mas se vocês forem ver, a visão técnica é justamente essa que vira e fala. O bom é se é assim ou se tem isso. O resto é ruim, entendeu? E a questão, se a gente fala que é cidadão, não adianta a gente chegar com gabarito e falar, isso aqui é o que é bom. Aí vocês vão ver se a sua rua é boa ou não. Até porque se for assim, ninguém vai achar rua nenhuma boa. Entendeu? Porque nunca vai atender todos esses quesitos. Exato. E aí, só que na verdade a gente não quer ajudar as pessoas a desenvolver os seus próprios parâmetros sobre o que é bom ou o que não é. Né? Porque aí, quando ela desenvolve os próprios parâmetros, ela vai a partir do repertório dela e vai ser crítica a partir do que ela achar que é mais importante. E aí a gente também falou muito, porque era isso, não é para vocês usarem é para vocês usarem como ferramenta de empoderamento dos cidadãos dos lugares, para eles caminharem e usarem, né? Não é para eu, arquiteto, pegar e ir lá e ficar medindo o espaço.
Então também era esse entendimento, é para você usar essa ferramenta com engajamento local, com os cidadãos. Pegar no Banespa, falar em cima, olha como seria. Sim. Exato. Então tipo mudar as escalas, mudar a perspectiva, enfim. Só complementando. Eu acho que o anterior, que quais eram, tinha percepção, som e isso, né? Outro dia eu fui fazer, junto com a Corrida Amiga, fui fazer uma caminhada com as crianças pelo bairro da escola. E os 3 itens que elas tinham que descrever, né? Dizer, bom, era assim, qual era o cheiro dos lugares, as cores e o som. Né? Então, assim, daí do cheiro, né? Podia falar, o cheiro do rio, o cheiro não sei o que, mas assim, daí a gente entrava numa rua e falava assim, tem cheiro de bolo, né? Falei, que cheiro de bolo? Daí que eu vi que tinha uma lanchonete que a tia vendia bolo. Ela falou, é cheiro de bolo, né? Então, assim, é outra dimensão, né? E para elas era um ponto a favor da rua. Não, e criança é muito mais fácil, né? Eu lembro uma vez a gente fez uma caminhada na Paulista, e as crianças só falavam assim, tá muito quente, eu tô com calor. Elas sentem primeiro, em vez de olhar pro espaço, né? E a gente faz o inverso. Então, assim, daí que a gente começa a reflexão a partir da sensação. Tá muito calor, por que será, né? Por que a gente caminha aqui e não consegue se refrescar, enfim. Aí elas começaram a olhar, falando, é porque não tem árvore. Calma, é porque não tem sombra. E aí elas partem das sensações para entender depois o espaço. E isso é um pouco que a gente precisa trabalhar como adulto, que já está viciado, ainda mais chega e fala, é uma metodologia para avaliar o espaço. Não, tipo, metodologia para avaliar o espaço. A galera já vai, tipo, deixa eu ver tudo que tem nesse espaço, quer mostrar que viu, enfim. Para ser um pouquinho justa, tipo assim, acho que a gente vê essa diferença principalmente em quem está pensando em projeto, em desenhar projeto, escrever projeto. Mas tem muitas iniciativas que a gente viu lá que eram basicamente ferramentas de empoderamento cidadão para esse trabalho no espaço. Então, inclusive, teve um videozinho que a gente fez que eu mostrava o encarte que uns caras do México fizeram, que é muito legal, que era um encarte com linguagem de quadrinhos para explicar, assim, tipo, melhora tu calle, sabe? Aí era uma coisa que incentivava os vizinhos a prestar atenção nas ruas deles e inspirava, assim, sua rua pode ser mais assim, ela pode ter mais isso, ter mais aquilo. E estimulava eles a se juntar com seus outros vizinhos para lutar para que as ruas deles fossem melhores, né? Os bairros deles fossem melhores. Enfim, teve várias iniciativas lá que eram mais nesse sentido de olhar para a participação. E eu acho que essa que pra gente era mais rico, porque assim, é o que a gente faz, né? Assim, é legal a gente ver projetos de intervenção e tal, só que a gente dificilmente vai aplicar a intervenção, porque, né, a gente não sabe mexer no AutoCAD, né? Enfim, não sei mexer com marcenaria. Mas esse negócio de mexer com o imaginário das pessoas, inspirar a pensar a solução, acho que é a parte mais legal. E aí a gente queria contar um pouco da rede, que foi o que a gente comentou no começo, né? Que se construiu a partir do evento. O que é? Como fazer parte. A gente passa primeiro um pouquinho do vídeo do Gaston e depois eu passo a apresentação? Acho melhor passar a apresentação depois. Tá. Só para explicar, o Gaston, que é esse aqui, é um dos organizadores do Espaço Lúdico. E a gente pediu para ele gravar um vídeo para a gente explicando. A gente fez algumas perguntas, né, para ele explicar a rede, enfim, que ele que estava coordenando essa parte. Só que a gente não vai passar inteiro, depois a gente publica e manda para vocês, porque ele gravou um vídeo de 17 minutos. A gente mandou 2 perguntas. Mas ele se empolgou na explicação, então eu vou fazer a explicação por ele mais rápida. E depois só vou passar um pouquinho só para vocês verem ele, basicamente. Mas aqui... eita, deixa eu pôr tela cheia de novo também, né? Que está em visualizar. Hã? Para o vídeo, né? É verdade, tá. Aqui foi como eles começaram, né, essa proposta da rede. Tipo, eles queriam criar, entender quem eles são, quem são as pessoas que poderiam fazer parte.
começar a refletir sobre isso e, enfim, criar até um manifesto. Algumas coisas local. Isso foi a proposta inicial quando eles começaram a discutir. Só vou pulando porque algumas coisas a gente já colocou. Daí eles tentaram, então, fazer essa definição, afinal, quem seriam esses inovadores urbanos? E aí eles... Seriam placemakers, né? É. Eles fizeram a tradução. Para inovadores urbanos. E aí aqui eles vão colocando vários dos atores, né? Não autores. E aí vem desde isso, né? Tipo, quem desenha, espaço público... Autoridades, porque, enfim, tem que se relacionar com o poder público também. Mas isso porque tem pipocado muitas iniciativas de placemaking dentro das prefeituras. Né? E aí, isso que é bem legal, porque eles foram ampliando bastante, né? Tipo, hackers urbanos, para ver o que mais as pessoas se identificam, e as pessoas estavam lá, como elas se identificam, né? Eu gostei muito também desses tecedores, sei lá, que a gente falaria tecedores comunitários, tecelãos de comunidade, enfim, ativadores comunitários, talvez em português, que esse também é outra coisa que precisa dar uma traduzida. Tecelãos. Eu falei ativadores comunitários. Costuradores comunitários. E aí entra aqui, né, líderes sociais, agentes de mudança, criadores de lugares. A gente estaria coletivos. A gente estaria em coletivo. Ativadores. Pois é. Várias coisas. E isso aí foi um exercício que eles fizeram diante da tradução, que está só placemakers, é isso? Sim. Sim. Aí eles fazem uma tradução. Então acho que tem um desse aí. Não tem? Sim. E foi isso, porque foi nesses encontros, eles tinham esses encontros de 2 horas todos os dias só para discutir a rede, com a galera que estava lá, podia participar. A gente não participou de nenhum, porque sempre estava rolando alguma coisa em paralelo. Então, tipo, o dia que a gente estava dando nossa oficina, estava tendo um desses encontros exatamente no mesmo horário. Então, tinha essas coisas também. E aí aqui era meio que uma definição, assim, tá, o que significa, então, ser um inovador cidadão comunitário, por que está em rede? Porque é importante estar numa rede, né? Criar uma rede, dessa coisa de não se sentir sozinho, ter outros aliados, entender que o que faz é técnico, que era um pouco o que a gente estava fazendo, né? Incluir as pessoas que, enfim, não entendem e talvez poder encaixar em coisas para ajudar, e aqui que eles vão falar depois. Mas eu acho que tem uma coisa dúbia nisso, do que para alguns isso significa se afirmar como, tipo assim, o que a gente está fazendo aqui não é brincadeira. Sim. É técnico, então tem os dois lados. E, enfim, também se definir como revolucionários. Porque, enfim, principalmente quando você está no meio profissional, por exemplo, você está na prefeitura e tal, você vai falar sobre isso, parece que é basicamente uma brincadeira de você pegar... Ficar perguntando pra galera como se sente, desenho, ou como você gostaria que fosse, essas coisas. Não parece, né? que é uma atuação, tipo, que é algo profissional, né? Então é afirmar, e é isso, porque vai falar que também isso para ajudar a conseguir dinheiro para fazer as coisas. É basicamente isso, aparece muito, porque eu acho que é um problema latino-americano para fazer isso, né? E... esse gráfico tá maravilhoso, vocês entenderam por si só, né? Enfim, éticas, metodologias, ferramentas e tudo ações. junto e gera as ações, enfim, para transformar. Eles estavam tentando isso, criar as definições, e que as definições cada vez mais ficassem inteligíveis para poder apresentar, afinal, o que é isso que a gente faz, né? E aí eles colocam aqui algumas motivações, tipo mudar a nossa realidade, mudar a realidade do... Né? A gente treina a importância da inovação no desenvolvimento urbano, colaborativo e cidadão. O que a gente faz é uma revolução na forma de fazer nossas construir cidades. E as causas. Só antes das causas, vocês acham que tem uma mescla aí do mundo corporativo? Tem tudo. Tem tudo. Tem muito. tudo. Inovações, aceleradores. Tem muito. Incubadoras. Não, tanto que quando a gente viu a palavra inovador cidadão, urbano cidadão, a gente pensou, pô, legal, conseguiu uma definição. Mas ao mesmo tempo, quando a gente vê a palavra inovação, a gente fica assim. Porque assim, né? Tipo, PPP também pode ser considerado inovação, né? Então, mas eu acho que é uma questão aí que está colocada, sabe? Sim. Mas o mais legal de tudo isso é que não está escrito em pedra. Então, toda essa questão do que é placemaking, o que é inovação urbana, é uma questão que ainda vai ser muito maturada, assim, sabe? Pode ser que daqui a 3 anos eles peguem, olhem pra isso e falem assim, não, joga fora, sabe? Exato. Sim, nasceu em 4 dias. Exato. 3, né, na verdade. Mas, enfim, aí fala sobre a importância de valorizar o que é público, o que é colaborativo, horizontal.
Valorizar o processo. que eu acho Prototipar isso soluções, importante. e não só pensar em soluções como coisas definitivas. E aí, para quem é essa rede? Para todos. Tadã, para todos. E aí, aqui de novo, né? Tipo, atores e pessoas dentro da rede, justamente profissionais, ONGs, instituições, academia, cidadãos, qualquer um, somos todos. E aí, teve essa discussão, querendo ou não, né? Rede Latino-Americana de Inovadores Urbanos Cidadãos. E aí eles chegam, tipo, no final, acho que essa foi uma discussão bem pesada, eles não conseguiam chegar num nome. Então eles falaram assim, por enquanto o nome não importa. Porque estava muito controverso, assim, decidir um nome. O que importa é o que a gente vai fazer, entendeu? O que importa é construir uma rede. Se a gente travar a rede porque a gente não consegue decidir um nome, tipo, a gente não vai sair com nada daqui. Então, tipo, gente, vamos... Rede. Tipo, vamos fazer uma rede, depois a gente vai definindo nosso nome ao longo da rede. E aí, por que importa a rede também? E aqui é isso que vai deixando muito claro, né? Porque a gente pode ter mais impacto por se conectar, né? Agora, essa parte que também é muito fácil, a gente pode articular melhores fundos internacionais, porque daí a gente não é uma micro-iniciativa, a gente é uma rede que vai distribuir dinheiro para todo mundo para fazer projetos juntos. Não, e não só por isso, porque projetos associados têm mais capacidade de fazer projetos. Organizações associadas podem fazer projetos melhores do que organizações sozinhas. Com capacidades combinadas, enfim. Essa parte de começar também a impactar nas políticas públicas, enfim, olhar a partir desse micro, impactar em coisas mais macros. Começar a medir os impactos, né? Porque é uma coisa muito básica de quem faz, que não mede, é muito fazedores e depois não tem muitos dados. E ter uma troca entre as ferramentas e as metodologias desses grupos. Que isso já é uma coisa básica isso de é muito legal, em rede. porque a maioria deles trabalham com ferramentas e metodologias abertas. E, enfim, acho que isso é muito muitas importante. metodologias legais, assim, tipo, todas super, que nem meio que a nossa, assim, processo participativo, umas coisas meio subjetivas, e aí você vê que você pode agregar um do outro e assim. E aí, eles já saem com algumas coisas, tipo, tem encaminhamento, já vamos ter ações, que isso eu também achei o máximo, para não ficar só no campo das ideias, né? Aqui eu vou até, enfim, o mais legal, eu acho que é... Porque isso aqui... Ações imediatas. São ações imediatas. Eu já coloco, inclusive, alguns eventos que vão acontecer e para as pessoas tipo, se reencontrarem e se inscreverem para estar nos eventos. Então vai ter o próximo encontro da ONU, né? Da ONU Habitat, vai ser em Kuala Lumpur ano que vem, em fevereiro. Tá aí, gente, logo lá, pertinho. A Vina patrocina a gente. E aí falaram desses outros eventos que já acontecem nas cidades, né? Esse evento de intervenções urbanas de Lima, enfim, para todo mundo trocar e tentar aí participar. Essa criação dos documentos pós o encontro, de impressões, enrolar uma troca entre todo mundo. Só falar uma coisa sobre isso, que todas as atividades das oficinas e as plenárias, que é onde o pessoal apresentava trabalho, tinha pessoas, voluntários dessa rede fazendo registros. Então, ele já tem meio que um relatório de aprendizados a partir do que já foi discutido lá. E o que era o último? E uma ação urbana feita pela rede, financiada pela rede. Uma coisa meio, tipo, autogerida. Vamos a gente também mostrar que a gente consegue fazer um negócio juntos e... Por conta, Mas aí daí saiu mais. Aqui são os desafios, mas também seriam, tipo, umas ações. Isso eu achei super legal. Eles querem meio que lançar um desafio para todo mundo que faz na rede, de fazer 50 ações. E eles colocam esse 1+1, que tem que ser com pelo menos duas organizações diferentes que estão na rede. Não pode ser uma ação só sua. Você tem que se conectar com alguém de outro país que está na rede e fazer uma ação. Ou do seu país. E aí é um desafio, tipo, no próximo ano tem que ter 50 ações dessas conectadas entre as pessoas da rede. Construir... Eles colocam muito em número também, é meio tipo umas metas, né? Construir... Sim, 5 alianças com instituições públicas por cada país. Tipo, uou, vamos lá. Fazer 5 pós-eventos de reflexão sobre o que aconteceu. Estamos fazendo um? A gente não é... Quer dizer, não sei se a gente é da rede ainda, né? E o que era aqui? É isso aí. Construir um espaço de comunicação e difusão entre as metodologias, projetos, publicação. Eles têm um Slack deles. Aqui. Que é esse aqui, que quem quiser entrar. Daí não sei quem tem esse aplicativo, quem conhece. Slack é tipo um WhatsApp, só que um WhatsApp mais para projetos. Projetos.
E aí eles criaram um canal do Slack só dessa rede, que qualquer um pode entrar. Você pega esse link, pode entrar. Eu confesso que eu ainda não entrei, eu tô ainda só no grupo do WhatsApp. Não, eu adoro o Slack, na verdade. Que você divide por temas, é uma coisa legal. Mas aí, inclusive, quando o Gastão foi gravar o vídeo pra gente, tudo, ele super falou assim, pode divulgar, quem quiser entrar, pode entrar. Tipo, por enquanto é um negócio super aberto, assim, não tem... precisa ser não sei o que para entrar nessa rede. Tipo, qualquer pessoa entra e pode participar. Aí aqui é só mostrando, né, esses momentos em que no próprio evento, isso aqui é como se fosse uma agenda do evento, e os momentos em que eles se reuniram, e a partir do evento, tipo, começa a rede a valer. E aí, próximo encontro, 2018. Mas já tem uma cidade postulada, um país postulado que é o México. Que é umas organizações do México, porque tem um pessoal que trabalha lá, que são de organizações, tem gente... Um menino que estava lá, era coordenador de espaço público da cidade do México. Então ele já tem uma rede constituída, então é bem possível que vai ter ano que vem na cidade do México. Que todos podemos participar. Era Fundación Hogares, chama. E aí aqui é uma foto no coquetel que não coquetel tinha de abertura. E olha a paisagem atrás. É muito louco. Parece São estrela. os morros com as casas. Sumate. É não é. Parece Photoshop. Não, é o fundo real. Essa era a varanda do Foi restaurante. uma foto muito bem tirada mesmo também. É muito legal, toda noite assim, mano. Agora a gente vai mostrar 18 minutos do vídeo do Gastão. Brincadeira. Apaga a luz, pega a pipoca. Vai começar um filme agora. Eu vou pôr... 3 minutos do vídeo do Gastão. Outro encontro próximo. O próximo encontro vai ser em 2018. Já dos Placemakers, 2017. 2016, não, primeiro, quando foi? Não, foi 2013. Mas vai ser o próximo Vai ser o próximo latino-americano. Sim, tipo, agora vai começar a ter os latino-americanos sempre. E dá pra entrar daqui? Ai, que ótimo. Eles vão tentar fazer anual. Ver se eles conseguem... Organização e financiamento. Quem quiser ver, aqui do lado tem os vídeos. A gente tem aqui, ó. No canto tem uma... Na verdade, é uma playlist. A gente fez uma playlist sobre o Paraíso. Então tem uns videozinhos a gente mostrando. Isso, no site do São Papel. No e-mail que a gente mandou, você mandou também a playlist. Um link pra playlist, se vocês quiserem ver lá. Dos vídeos que a gente foi gravando lá. E aí, vamos lá. Pra vocês conhecerem o Gastão. Não, eu tenho no meu computador, porque se for esperar a internet... Acho que tá. Mas eu fiz download. Aqui. Low. E só porque eu esqueci de falar, que eu falei que ia falar, aquela foto no início que as pessoas estavam com um macacão branco. Nessa atividade do final, essa ONG que era Espaço Lúdico, que estava ajudando a organizar, eles têm uma metodologia, que eu não sei onde eles arranjaram esse macacão. É um macacão branco de... O que é aquele material? Enfim, um material que você consegue escrever. É meio um plástico. E aí eles usam, tipo, a pessoa como um lugar para você escrever ideias, assim. Então eles escolheram lá no dia, 5 voluntárias para usar o macacãozão, assim, branco. E aí falava assim, agora canetinha para todo mundo e já escrever em você. E aí tinha uma pergunta, assim, sei lá, o que vocês esperam, tipo, do próximo ano que a gente construa como rede? Escrevia lá no corpo da pessoa, todo mundo. Por que você está aqui? Em vez de usar cartaz, eles usam uns seres caminhantes, pessoas, para escrever. Não sei como foi a experiência para quem estava sendo escrita, né? A gente só escreveu, mas era super divertido, porque daí o pessoal escolhe onde, vai escrever o quê, né? Tipo, enfim. E aí vamos ver se... Como é que sistematiza isso? Hola amigos de Brasil, ¿cómo están? Tanto tiempo. Saludo Leticia, de acá desde Chile, desde Santiago, ya no Valparaíso. Mi nombre es Gastón Vega, soy arquitecto, soy miembro de la ONG Espacio Lúdico y también miembro del equipo organizador de Placemaking Latinoamérica. Y en especial, una de las cosas de las cuales yo estuve a cargo fue de la Red Latinoamericana de Innovación Urbana Ciudadana. ¿Por qué es importante
hacer un encuentro latinoamericano de placemaking o de innovación urbana ciudadana, porque la temática latinoamericana no se ha tocado en los encuentros globales que se han hecho de estas dinámicas. Ya en Vancouver 2016, al que asisten varios de los que asistieron a Placemaking Valparaíso, empieza el debate de que es necesario poner las temáticas latinoamericanas. No necesariamente porque el placemaking latinoamericano sea brutalmente diferente a lo que se está haciendo en otras partes del mundo, pero sí hay una diferencia, que mientras que los países del primer mundo esto es espacios mínimos en los cuales uno puede diseñar o no la ciudad, en Latinoamérica son diferentes, porque finalmente nosotros estamos haciendo ciudad, no haciendo transitoriamente. É porque acho que é bom a gente traduzir, porque nem todo mundo consegue. Mas paga o microfone. Traduzindo que nem todo mundo consegue entender esse espanhol chileno, que basicamente a importância de fazer, porque em outros eventos de placemaking eles se questionaram onde estava a perspectiva latino-americana, e aí eles perguntaram por que é importante ter uma perspectiva latino-americana. Porque é diferente você falar em desenhar espaço público, porque não é só desenhar espaço público, que é como ele falou, o que a gente está fazendo, na verdade, é produzir e construir cidade, o que já é bem diferente do contexto dos países do norte. Se eu esquecer alguma coisa, vocês falam. El territorio en Latinoamérica es permanente o dura 10 años. En Latinoamérica estamos acostumbrados a dolores urbanos, como explicaba Luis Valenzuela, miembro del comité editorial del encuentro, que tenemos dolores urbanos que são comunes para todos. Aí aqui o que eu falei no começo, né, que a gente tem na América Latina dores urbanas que são comuns para todo mundo. Es normal que se entreguen las viviendas sociales o las viviendas de interés social sin las áreas verdes constituidas, o que se entreguen en una calidad de terminaciones de obra gruesa. Por exemplo, que se entregue moradia social sem ter nada de espaço público construído, ou que a comunidade não tenha participado da construção. Muchas cosas que le faltan. Lo mismo pasa en nuestros espacios públicos. Es normal de que estemos acostumbrados a que lotes baldíos o sitios de heriazos, donde nunca se terminó de hacer el proyecto que se suponía que se iba a hacer, se conviertan en nuestros espacios públicos permanentes. Ou então espaços que começaram a ser construídos e nunca terminaram, ou que se propunha algum projeto muito bonito que nunca foi terminado, que mesmo assim acabam sendo espaços públicos permanentes. Então essa incerteza, insegurança institucional, né, também está muito presente. El café, que la tierra, que la reja abierta de mala manera, por olvido, porque los vecinos se hartaron de tener un espacio vacío, sin utilizar, se transforma en nuestro espacio público. Por ende, ante la tardanza en algunos casos, ante la omisión o ante la falta de interés del ente público en estos espacios, nace como el placemaking como una respuesta en la cual vuelve a centrarse el foco en la ciudadanía. Então, e aí, como a gente atua, acaba sendo muitas vezes diante da falta de planejamento, da omissão, da negligência, e que a gente acaba optando por meio que ocupar esse espaço centrado nessa perspectiva da cidadania. Então, que isso é muito diferente do contexto das áreas europeias, né? Que, tipo, você vai encontrar espaço vazio, mas não necessariamente porque foi começado a ser construído um negócio lá e nunca mais acabou, né? Isso é mais comum aqui, né? Necesariamente desde un discurso bottom-up, sino desde un trabajo horizontal. Y en ese trabajo colaborativo, donde ponemos la voz en los vecinos, en la comunidad, en la que también intentamos ser parte, quizás no siempre como parte misma de la comunidad, pero sí parte de un colectivo que le interesan estos temas. Então, não é necessariamente uma perspectiva bottom-up, para quem não entende a expressão bottom-up, que vem de baixo para cima, mas sim horizontal, de que você trabalhe com os vizinhos para construir uma comunidade comum, enfim, apresentar algo que os interessa e que... acho que é isso que ele quis dizer, né? De ahí nace y se consolida el desafío de hacer placemaking en Latinoamérica.
no solamente porque era necesario que estos eventos pasasen en Latinoamérica, porque ya están sucediendo, ya venían muchas conversaciones desde Lima y en otras partes de Latinoamérica tocándose estos temas, sino porque nunca nos habíamos centrado a mirarnos lo que estamos haciendo en la totalidad de la región. Entiéndase, donde estamos viviendo, nuestros países que componen lo que entendemos por Latinoamérica, sino também los espaços en los que los latino-americanos estamos influindo. Bom, enfim, aí a gente vai parar por aqui porque ele fala muito, mas basicamente então, por fim, eles decidem fazer um evento, não simplesmente para ter um evento na América Latina, mas ter um evento voltado a olhar para a América Latina e o que temos feito na América Latina, não só como recebendo essas coisas, mas produzindo e como nós estamos influenciando os nossos espaços na América Latina, dos nossos países, das nossas cidades. E ele fala que eles tinham alguns eventos já em países, né, separados, e como tentar colocar toda a região meio que junto. Isso para a gente ficou muito claro esse desafio, porque a América Central ainda está muito... A gente está muito desconectado da América Central ainda, né? E inclusive isso implica outras coisas, porque a gente tem desafios de idioma, né? Porque se a gente for falar, né, até definir o que é a América Latina, né? Se for para falar idiomas latinos, Haiti, por exemplo, é América Latina, né? Porque fala francês. Sim. Né? Exato, né? Então tem várias coisas aí para trabalhar, assim, né? Mas acho que o importante é, tipo assim, contexto, né? Se a gente está falando de cidade, contexto regional, então tem que fazer essa conexão. E acho que agora era mais vezes vocês querem perguntar mais coisas de como foi o evento. Aqui é meio bizarro esse arquivo, mas isso aqui é a programação. A gente também vai mandar no e-mail para vocês, porque aqui pelo menos você consegue pegar os nomes de todas as iniciativas que ficaram lá. Então, para quem quiser procurar depois, dar like no Facebook. E aí aqui também dá para ver, tipo, quem participou do Brasil, né? Tem o nome das pessoas, acho que é muito legal. Isso está no site, mas enfim, a gente vai mandar também para vocês e para verem, tipo, a participação de que países que foram. E no Brasil, que iniciativas que teve que vocês consideraram importantes? Tem uma pesquisa da UFRJ muito legal, que é sobre dinâmicas de criação e apropriação do espaço público e resiliência sanitária na favela Rio das Pedras, no Rio de Janeiro. Tem o projeto que eu gostei muito... Da Adriana? Essa, da Adriana ou Andressa? Não. Tem uma intervenção que foi feita no Rio Grande do Sul, que eu não lembro o nome da cidade, não é Passo Fundo, gente, mas não lembro mais o nome da cidade. Tem um projeto muito legal que é Criança em Foco, que é um projeto na favela de Manguinhos, que 2 meninas foram apresentar. Nossa, é uma história muito doida, assim, que... vamos escutar os ninhos. Que a Mariana Cury apresentou, que fizeram todo um planejamento de intervenção numa praça. E aí, no dia do mutirão, na praça, rolou o quê? A polícia ocupou, fez operação. Pois é, e aí, puta, foi horrível, porque eles tiveram que interromper o mutirão, ficaram presos no meio do tiroteio. Pegou nos muros que eles estavam pintando, sabe? Só que elas falaram que aí, depois disso, mesmo com o fim do projeto, a comunidade voltou lá e terminou, assim. Tem também o Erelab, aqui do Brasil, que na verdade é uma empresa que faz parquinhos e apresentou. Aqui está o Adriana. Adriana, a cartografia afetiva do Rio de Janeiro. Não, só para falar da UFRJ, eles têm um laboratório de intervenções urbanas. Ela é a coordenadora desse laboratório. E aí ela estava apresentando, e aí a outra menina do Rio de Janeiro que estava apresentando lá no primeiro dia é uma das mestrandas dela, assim. Então também foi muito legal ver isso, né? Ver a coordenadora e a mestranda apresentando ali do laboratório de intervenções públicas. Eu vou falar de um que eu amei, que é do México, que é a professora Hermida, que é da faculdade de Jalapa, que é uma cidade no sul do México, que é uma realidade muito diferente.
da cidade do México, né? Uma cidade no meio das montanhas, uma cidade média, que eles fizeram um projeto de desenhar o espaço público como um cenário para a vida das mulheres. E é uma dinâmica muito legal. Eu não consigo explicar, mas ela tem artigos... dá para ler os artigos. É legal porque, enfim, é uma iniciativa desde da universidade. E é muito legal trazer isso da perspectiva de gênero para a cidade, né? Então teve a Irene Quintaz Quintanes, que ela está agora na Fundação Vanderleer com o Urban 95, que é com projetos urbanismo e criança. Ela também fez uma palestra lá, enfim, apresentando a iniciativa. Não, e o que foi? A Armida, né? Não, e outra coisa legal, teve bastante coisa, desde a perspectiva de gênero, a gente está fazendo um projeto com isso também agora, e aí desdobramentos, né, que isso pra gente foi importante também, a gente já tinha umas meninas também de Quito, que trabalham também em urbanismo, cidade para as mulheres, enfim, e daí está construindo meio que uma rede paralela de, tipo, mulheres que estão transformando as cidades, enfim, olhar para essa perspectiva de gênero, que foi uma iniciativa dela, dessa professora, e falou, não, a gente precisa se conectar também desde essa perspectiva, e aí também outros movimentos nessa linha que quiserem se unindo, porque a ideia também é isso, vamos trocar nossas metodologias relacionadas. Eu acho que vai surgir muito, essa é que a gente está sabendo, né? Mas provavelmente as pessoas que trabalham em outros temas específicos devem ter criado suas micro-redes para fazer trocas mais específicas também, e acho que é rico desse encontro. A agricultura urbana teve alguma apresentação de agricultura urbana? Você lembra onde? Acha aí. A Lara... Sim, não, mas a Lara não falou nesse evento. Na verdade, ela tinha ido para o Chile para o encontro de ecobairros, que tinha acontecido em Santiago. E aí ela meio que aproveitou e viu que ia ter o evento também e foi para lá. Porque, enfim, ela já estava relacionada, mas ela tinha vindo de um encontro de ecobairros no Chile, que é super desenvolvido. Ela estava, tipo, fascinada. Na Universidade de Verão. Ela falou que viria hoje, mas... O projeto que vocês viram lá e de pronto, nossa, dá para chegar e tentar implementar direto, Sim. assim? Cara, o negócio que eu falei do México, da cartilha, por coisa, na hora que eu olhei, eu falei, mano, vamos traduzir essa cartilha para português, porque ela é muito bem pensada, só que a gente não tem, só que precisa ter acesso a fundos para imprimir, né? Porque não adianta você traduzir uma cartilha e não ter o que fazer com isso. Esse foi um que na hora que a gente viu, falou, nossa. E tem também algumas oficinas que a gente fez parte, eram coisas que a gente pensou assim, que dá para adaptar e tentar fazer, assim. Mas a gente ainda precisa trabalhar. A gente não mostrou até nos destaques, mas eu participei também. Tem uma menina que ela tem um laboratório, que é um dos vídeos que a Ana depois até fez com ela, que é do corpo na cidade também. E era uma coisa de você se perceber, enfim, perceber seu corpo e como ele influencia o espaço público com o seu corpo, enfim. E também foi outra coisa que eu falei, nossa, eu quero parar um dia e fazer todo mundo também fazer isso, assim. A gente saía circulando o espaço da prisão, com algumas folhas, ela falando, vocês vão sentir o espaço e coletar, ela falava bem assim, coletar o que vocês quiserem para depois ajudar a contar como vocês se sentiram nesse espaço. E aí, é aquela coisa que você fala assim, nossa, o briefing é tão amplo, será que a galera vai fazer alguma coisa? O que eu vou fazer? Fica até nessas. E aí todo mundo saiu circulando, depois de uma hora a gente voltou, e cada um tinha feito uma forma diferente para representar o espaço e tinha sentido de formas totalmente diferentes. E aí, para mim, isso também foi muito legal, que foi uma forma muito legal de trazer a subjetividade que a gente sempre está tentando, e, tipo, como a gente consegue aplicar isso, então, agora nos nossos projetos, sabe? Tentar formatar menos, de, tipo, arrisca aqui no mapa, sentiu medo, não sentiu, que a gente pergunta, às vezes, umas coisas muito diretas e deixar, talvez, um pouco mais aberto, E aí, perceber que as pessoas vão elas se engajam e sentem as coisas, e é muito louco. Você pergunta para elas como elas se sentem, o que elas querem. Enfim, isso é uma coisa muito que a gente subestima, essas perguntas, assim. As pessoas estão loucas para falar, contar o que elas estão sentindo, só que elas não se sentem seguras para isso, né? O desafio é sempre construir esse ambiente seguro, né? E nem para reconhecer isso, né? Eu gostaria... Vocês estiveram... Oi? Tá ligado? Tô ligado. Tá ligada?
Estão ligadas? Vocês estiveram em Medellín, logo depois foram para Valparaíso e agora recentemente estiveram em Quito. O que vocês têm para compartilhar dessa mudança tão rápida, num curto espaço de tempo, estando em cidades muito diferentes entre si, mas pensando principalmente a questão do espaço público e a questão do caminhar nessas 3 cidades? Eu acho que tem algumas coisas, assim. A primeira é que a gente precisa olhar mais para dentro do nosso continente, que a gente pensa que isso é olhar para fora, mas isso é olhar para dentro. Porque toda vez que a gente está fora, em outra cidade, a gente se depara com as mesmas questões. E claro que dependendo, tipo assim, se você estiver em Santiago, vai ser difícil você encontrar os mesmos problemas, porque você provavelmente não vai ser desafiado a sair do bairro, né, de Providência. Então, se você quer conhecer, você precisa se desafiar a isso. E foi muito legal, porque para essas 3 cidades que a gente foi, tirando Quito, que a gente não teve tempo mesmo de conhecer a periferia, mas a gente, né, se desafiou a sair um pouco do circuito turístico, conhecer iniciativas muito legais. E, assim, nós todos temos... Os problemas são muito parecidos. Os contextos são muito parecidos. Claro que a gente tem muitas peculiaridades, né, que diz respeito à história, à geografia, à organização da cidade. E o que a gente sentiu é que a gente viu que tem muitas cidades com muita gente fazendo coisa e muito esforço para melhorar. Então, assim, Medellín foi uma cidade que muita gente falava, não, Medellín, mobilidade. Eu falei, nossa, gente, Medellín deve ser Futurama, né? Dessa cidade do futuro, não deve ter nenhum problema lá. Quando a gente chegou, a gente viu que não. Medellín é uma cidade esforçada. É uma cidade que tem problemas pra caramba. Que discute, que pega esses desafios pra si e tenta enfrentar, né? E que é por isso que ela tem coisas pra mostrar. Mas, assim, não chegar perto de resolver nem 10% do que tem. E aí... só que isso mas ao mesmo tempo é importante a gente valorizar essas iniciativas, porque são iniciativas produzidas aqui para os nossos problemas aqui. E tem muita gente, a gente conheceu muita gente, está fazendo muita coisa, não só organização, não só coletivo, mas também setor público, também escritório. E essa também é outra coisa, assim, porque a gente se sente muito menos sozinho nesses momentos e vê que tem muita oportunidade de fazer troca, assim. Não, acho que até deu meio que um desespero lá, do tipo, quero me conectar com todo mundo, sair fazendo coisa com todo mundo, e agora é tipo, pé no chão, o que dá pra fazer, o que a gente se conecta. Mas das cidades, pra mim, até porque a gente já foi num tempo curto pra cidades diferentes, uma coisa pra mim ficou marcada é isso, né? Medellín, por exemplo, se vende muito, a Colômbia em geral se vende muito como solucionadora, e é uma das mais problemáticas. E outras cidades, tipo Santiago, que você nunca ouve muito falar, é muito bem resolvida, assim, algumas questões de deslocamento a pé, principalmente, enfim, na zona central e tal. Tem os seus conflitos particulares, mas, assim, nunca se vendeu como isso e poderia estar... esse que é o problema, mas eles poderiam muito servir como inspiração, troca para as outras cidades, sabe? E é aquela coisa, por exemplo, que a gente faz muito, e o poder público, né? Faz muita viagem para a Alemanha para ver como funciona o transporte de lá. Vem para São Paulo, vai para Santiago, vamos fazer essas trocas mais locais e não ir só na base das cidades que estão se vendendo, né? A gente olhar mais profundamente para as cidades e entender o que tem de positivo em cada uma. E aí, outra coisa que agora foi muito X, isso é muito pessoal, mas para mim chama muita atenção, que é uma diferença para mim muito grande pra gente, além da língua, que a gente ficou cansado no final, mas era os 3 lugares que a gente foi são zonas sísmicas. E isso influencia muito na forma em que eles vão, enfim, ou construir, ou as construções que eles têm que passar, porque eles têm histórico de terremoto, eles têm que construir outro tipo de tecnologia, de espaço, e eles têm uma discussão muito maior que a gente de, tipo, resiliência, né? E que os espaços públicos, eles não são só espaços para você estar com as pessoas, mas para você fugir
no momento em que tem um terremoto. Você tem que ter espaço público com muito mais frequência, porque a hora começa a tremer tudo, todo mundo tem que correr para a praça. E as praças são os pontos de encontro, né? Então aquela plaquinha que a gente aqui nem conhece, que está escrito ponto de encontro, rota de fuga, tem em todas as cidades o tempo todo, que para a gente dá até um desespero, porque a gente nunca foi treinado, se tremer eu não sei o que fazer, eu acho que eu vou seguir essa plaquinha. E aí é muito louco ver que, tipo, quando tu tem essa plaquinha, então talvez eles tenham uma inteligência de sinalização de pedaço melhor que a nossa, mas que é usada só para desgraça, né? Que eles não usam para outras coisas, mas o quanto eles têm também essa função do espaço público como espaço de proteção e que daí tem que ter com mais frequência na cidade. Isso obriga, né? Talvez se a gente tivesse terremoto, a gente ia ter mais praça. Vou contar para vocês que, como em Medellín a gente estava hospedado numa zona que era... Esse ponto que tá longe de prédio. Você vê que isso era muito comum, que eu andava... Tinha muito ponto de encontro. Tinha ponto de encontro na cidade inteira. Então. Ah, isso que você falou da solução, quando... Sim, que é caríssimo, que tem outros impactos, enfim. Na verdade, a microacessibilidade dele não é muito boa, porque você precisa de uma estrutura muito foda pra fazer. E que as estações são longe uma da outra. Entendeu? É. Eu falei, mano, funicular, velho, pelo amor de Deus, o negócio é uma tecnologia tão antiga. Tão velha, tão fácil. É muito simples, sabe? Ele custa pouco, ele custa 10 centavos pra você subir, 10 centavos pra você descer. Tipo, e alcança a função dele, que é te levar de um lugar... Totalmente. E ainda por cima, tinha um funicular, 50 metros depois tinha uma escada. Uhum. Então você ainda ajuda a criar essas opções. Assim. Não, todos tinham opção, né? Ela era uma segunda opção, sei lá, você quer subir de escada muito ou quer descer de escada, tudo bem, vai ter também essa via e tem o funicular. E aí isso também leva a essa reflexão, né? De quanto a gente ainda está numa lógica, tipo, grandes projetos que você consegue financiamento e que vendem para o mundo, enquanto a gente tem essas pequenas soluções mais baratas que... Muito em coisas muito grandiosas, esquece do mais simples. Exato. E antigas, que é um pouco do caminhar, né? Quando a gente fala de tecnologia, caminhar é a tecnologia mais antiga. Em Lisboa também tem funicular. Gente, funicular ainda bicicleta. Nós somos portugueses, né? Que nós somos portugueses, né? Mas, né, nós somos portugueses, né? E tem funicular na história, né? Gente, sobre a Nós somos portugueses. Por isso que essa questão de inovação, às vezes ela pode ser semanticamente perigosa e problemática, porque justamente a gente vai olhar para um teleférico com uma estrutura, uma escala monstruosa e que custou milhões e milhões e milhões e se esquece de soluções e inovações que já foram colocadas há tanto tempo. Não, exatamente. Foram colocadas há séculos, serviu, só que hoje tem que ver o que interfere nisso, né? Criar o super, mas... Acho que até as pessoas devem enxergar essas tecnologias mais antigas com um certo preconceito também, né? Olha esse teleférico, não sei o que. Na verdade, a tecnologia antiga é mais prática e é mais útil. Exato. Então, fica nosso desafio para a gente pensar o que é de fato solução. Gente, agradecemos muito por vocês nos acompanharem, quem nos acompanha, que está nos acompanhando aí no online. E obrigada, gente. Vai ter festa? Vocês disseram que sempre tem que ter festa, né? Sempre tem.